Awa o choro nile. Xonxô obé, xonxô obé, odara coloriejo, larui, xonxô obé, odara. Se você gosta de arte, cultura, entretenimento e gosta muito da arte baiana, você está no lugar certo. Esse é o Zambia Podcast e a gente está aqui para trocar ideia com uma pessoa especialíssima. Se eu fosse você, eu não saía daí. Depois da vinheta, a gente vai junto, certo? Bom, estamos aqui agora. Eu não vou fazer cerimônia nenhuma porque eu estou muito apressado para fazer um brinde com essa pessoa que a gente se prometeu durante muito tempo e que a gente está aqui hoje para fazer esse bate-papo. Com muito prazer com vocês, Alan Miranda. Ô, meu irmão, muito prazer estar aqui. Vamos ao nosso brinde que a gente precisa. Opa! Ó, tá vendo? Aláfia. Eu fiz um brinde com Camila de Moraes aqui. Sim. Pra gente abrir os caminhos. E esse brinde aqui é especialíssimo, até porque a gente conversou muito Muito, aqui né? nos bastidores. A gente preparando aqui já foi um podcast. Pois é, se tivesse gravando o podcast, exato, já seria ótimo. Mas é isso. Alan Miranda, eu e vocês aqui junto. Então, Alan Miranda por Alan Miranda, pra gente começar de uma forma super gostosa. Eita, rapaz, essa pergunta, eu não estava preparado para isso não. Porque é o que eu tenho me perguntado quando acordo, durante o dia e quando eu durmo, né? Quem sou eu por mim mesmo? Eu acho que nesse momento da minha vida, eu tô meio que... Eu tô querendo voltar a ser um menino, né? Assim, porque a minha adolescência, minha infância e adolescência foi muito rica, cheia de visuais, de muita imagética, mas eu não acreditava em mim, né? Só depois dos 20 que eu fui dando, assim, respeitando minha visão de mundo. E muito do que eu sou hoje, muito das escolhas que eu faço hoje, passa por esse menino e passa por esse adolescente. Então eu sinto que hoje eu estou tentando voltar aos desejos dessas duas figuras da minha... com a responsabilidade de dizer assim, poxa, agora você pode fazer algumas coisas. Porque, por exemplo, eu sempre achei que minha vida fosse um filme. Muita gente tem essa ideia, né? Então, às vezes, eu achava que tinha uma câmera do lado e eu fazia algum comentário pra câmera. E aí... E hoje eu trabalho com audiovisual. Então, muitas das coisas que eu imaginava que eu achei que talvez não fossem possíveis, eu tô começando a trazer o menino, né? Nem tanto ir para o menino, mas trazer o menino. Essa Alan Miranda quer voltar a ser Alan Miranda com esse aparato que a idade dá, que as ferramentas dão, que a maturidade profissional também dá. Fabiola Lansure, ela fala direto que o primeiro beijo que ela deu, ela viu o menino se aproximando, e ela falou, que hora vai tocar música? Poxa, velho, é isso aí. É isso aí, exato. E aí você fala sobre esse filme, né? Do tipo, faz um corte pra câmera. Essa visão de que você você tá sempre sendo observado por alguém e que sua vida tá servindo de entretenimento para alguém. Agora tem uma coisa terrível em relação a isso, nesse período, porque como eu venho de uma família muito humilde, e não tinha televisão lá em casa, e a televisão era dos vizinhos, ou então a televisão chegava e quebrava muito rápido, a televisão preto e branco, né? Então eu ficava muito tempo sem ver TV. Uhum. Então a TV era aqui a mente, ou a leitura. E a casa era tão pobre que os espelhos eles eram pequenos e sujos, né? Assim. Sim. Então quando eu me via no espelho, eu me assustava, porque eu não me reconhecia. Por que eu não me reconhecia? Porque os protagonistas que eu via na TV, quando eu via... e eu não olhava no espelho, ficava muito tempo sem me ver no espelho, não era parecido com um homem preto, um menino preto, um menino de cabelo duro. Eu era muito dentuço, então existia sempre... Eu conheci você tinha aparelho. Eu tinha aparelho, exato. Então eu demorei de me reconhecer, porque eu sempre entendia que os protagonistas, as histórias dessa TV que eu queria reproduzir, eu quando eu olhava eu dizia, poxa, mas eu não sou igual aos meus heróis.
porque os meus heróis eram pessoas brancas, altas, fortes, loiras, né? Então, mais uma razão de querer voltar esse menino e dizer, olha só, você não é tão feio assim, não. Ó, tem um caminho do tamanho do mundo, né? Eu tenho conversado com várias pessoas, eu tenho a felicidade de hoje você é a 16ª pessoa desse... Ai, velho, que honra. Você está encerrando esse ciclo, Honrado. encerrando esse ciclo, esse pensamento de podcast, está na 2ª temporada. E eu também tenho os traumas da televisão por outros caminhos. Eu converso direto com a Gabriela, e a Gabriela fala assim, você tem que ir para a terapia urgente. Porque se eu deixar, dá uma olhada ao redor, quantas telas. É, realmente, velho, a gente é muito parecido, a gente tem um prazer muito de registrar e de conversar com as pessoas através desse olhar da tela, né? É. E aí era muito por conta dessa coisa, né? Tipo, fui pra Feira de Santana, tipo assim, Feira de Santana, ela é um trauma pra mim, porque no dia que Luiz Gonzaga morreu, roubaram a televisão do lado de casa. Então foi só o rádio ligado, tocando Assum Preto, Voo da Asa Branca, a noite toda. Então é uma dor. Mas enfim, eu acho que Alan Miranda já começar a falar dessa criança, tem uma coisa que eu tenho percebido que assim, se a gente deixar essa criança dominar a gente vai sofrer, porque a gente é um reflexo dessa criança que foi maltratado, que foi bem tratado. Qual que seja o trauma que ela teve, se a gente vai até ela, possivelmente a gente não consiga voltar. Exatamente. Aí a ideia de trazer, né? Se a gente traz ela até aqui, isso é sensacional, porque aí é um caminho do tipo assim, ó, vem ter comigo que a gente consegue equilibrar. Mas se eu for até você... porque vão vir alguns fantasmas. Cara, olha, isso que você tá falando pra mim é muito importante. Eu lembro que... inclusive a gente tava conversando antes, né, sobre o que eu tava dizendo a seguinte, a Zambi, que a gente chegou numa fase da nossa vida, a gente não é rico, a gente tem contas a pagar, mas a gente como artista, a gente conseguiu sobreviver e de certa forma, também viver. Por quê? Porque a gente consegue dialogar como artista com a nossa cidade, com as pessoas. A gente consegue, né? A gente pode não estar no mainstream, mas nem sei mais se a gente quer, sinceramente. Porque é muito bom ter uma autonomia artística, independente de onde você esteja, espacialmente, socialmente falando. E eu acho que nós somos, e muitos outros colegas, a gente está em um momento, depois de ralação, assim, dizer, poxa, eu consigo dialogar e dizer o que eu penso. Porém, essa coisa de ir para o passado e para o presente, quando isso começou a ficar consciente disso que eu falei, eu lembrava, eu ia para lá, eu não trazia. Então, às vezes, eu sentava com amigos e às vezes ficava assim, cara, eu sou um sobrevivente. Eu falava isso. E que muita gente ficou pra trás. Isso. Sobre isso, falar um pouquinho mais alto, tá? Ah, tá. E vou aproximar mais. E muita gente ficou pra trás. Muita gente. Isso começou a me fazer mal e tal. E depois eu comecei a desconfiar, Zâmbia, que não é só um problema você trazer, não. É porque também é um pouco injusto com um passado que eu só sou o que eu sou por conta desse passado. E é injusto com minha mãe, é injusto com minha avó, porque a minha personalidade passa por pessoas que não passaram da 7ª série. Minha avó nem falava, nem lia. E tô desconfiando demais do capitalismo, mano. Porque a minha infância foi financeiramente ruim, com todos os dilemas, né? Que a falta de dinheiro e o racismo estrutural ele proporciona, mas foi uma infância para mim que foi muito boa. Sim, eu fui realmente, todo mundo sofreu e tal, mas só que o que ficou de bom em mim me faz ser o que sou hoje e muita gente ralou para eu ser feliz, entendeu? Então isso também, assim, eu tenho que honrar o trabalho doméstico de minha mãe, as roupas que minha avó lavou, para eu estar aqui. Elas não estão aqui, mas se elas puderem saber que eu estou bem, é por conta delas, é por conta das minhas tias, é por conta das redes, né, matriarcais e tios e de gente que acreditou, olhou em mim
olhou para mim. Então, assim, eu tenho que trazer essa galera. E uma coisa que antes também, até uns 10, 15 anos, eu não fazia, que é falar do passado com essa referência, assim, não negar, porque às vezes eu não tocava nesse assunto, assim, que eu vim de uma família muito humilde, que eu morei em casa de barraco. Eu tentava só começar um discurso de um lugar de que já chegou, sabe? E como se isso tivesse sido só ruim. Não foi só ruim, não foi. Tanto é que eu tô aqui, tanto é que eu tô tentando resgatar. Então, quando eu falo dessa criança, desse adolescente, é justamente de trazer ele que tá lá com os traumas dele, mas agora para dizer, olha, você agora pode fazer o que você quiser com as devidas Não se responsabilidades. Exato. Alan, você começa de um lugar super interessante, muito potente, sobre essa criança, sobre essa volta, sobre essa ida. Mas, assim, já que é pra gente fazer uma homenagem bem bonita, bem bacana, como é o nome da sua mãe? Zene, Dona Zene. Dona Zene, e a sua avó? Dona Mariana. Dona Mariana, onde quer que elas estejam, do jeito que elas estejam, tipo, a conexão aqui é para um outro caminho. Então, se hoje você tá bem, é por conta dessa primeira infância e desse cuidado dessas redes. Quem é Alan no mundo? Porque assim, a gente tem um Alan, essa pessoa feliz, essa pessoa que foi feliz e que vem tentando resgatar para equilibrar algumas coisas, mas dentro desse mundo onde excluía, onde exclui, Alan também se fez, Alan também se construiu. E eu lembro de que quando eu fui para Recife uma vez, nunca te contei isso, lembrei agora você falando, que eu fui para Recife, quando eu cheguei lá eu falei assim, não, porque tem um pessoal da Mais Um, eu conheço o Alan, conheço o Riverson. Ah, meu filho, meu mundo mudou. Nossa! Algumas pessoas ali falaram assim, você conhece quem? Meu Deus, ele conhece Alan, ele conhece que Riverson, massa. ele conhece Léo, ele conhece Vera, que tinha acabado de... Verinha, que era o Relaxa na Bíblia. Tinha acabado Papel. tinha acabado de estourar o Relaxa na Bíblia, Relaxa na Bíblia, Relaxa na Bíblia. E então Alan faz um percurso. Para começar essa homenagem para essa sua rede, Alan é formado em direção, Alan Isso. é funcionário público, Isso. Alan é artista do audiovisual, Alan é diretor formado pela Universidade Federal da Bahia, Alan é ator, Alan é escritor dentro do audiovisual, mas também dentro da televisão, dentro do cinema. Então, meu querido, vamos começar a falar desses caminhos, porque essa homenagem... Sim, a homenagem tem que ser por aí, né? Então vamos começar a falar desse lugar. Maravilha. E assim, e não tão feliz, né? Porque se você for só feliz, não tem graça. Vai contar o quê? Né? A gente, dramaturgia, sabe que o que é interessante é quando você tem conflito, tem problema, Sim, né? sim. Mas é sim, cara. Eu gosto muito desse universo que eu tô nesse momento, assim. Porque ao longo dos últimos anos, principalmente com o barateamento, né? Das mídias sociais, a gente pôde ter acesso às câmeras, à nossa produção audiovisual, a gente pôde começar a poder contar nossas histórias. E acho que a Mais Um Filmes, você falou essa coisa de Recife, é um produto que tá nesse lugar. Porque, veja, até 2012, 2013, o que a gente vai chamar de audiovisual popular, ou o que a gente vai chamar de comédia, que é muito lugar que eu trabalhei com a Mais Um, era o eixo Rio-São Paulo olhando para todas as regiões do Brasil e dizendo, olha só como o baiano se comporta, como o sulista se comporta, como o amazonense se comporta. E aí, a gente começa a poder produzir e começar a se ver. Na minha teoria, houve um darwinismo na internet. Onde todo mundo começou a produzir e a Mais Um, né, a galera, né, principalmente a cabeça da Mais Um ali, Dea Moara, Fabiano, tinha umas 2 ou 3 pessoas também ali, eles começaram a fazer as experiências como várias pessoas, só que eles bateram certo também no elenco que eles foram encontrando, que eles experimentaram muito. E acabou que quando eu entrei, por exemplo, não tinha essa visualização toda, eles tinham tinham passado no edital com um edital normal de vídeo, e não visualizou assim tanto, porque não existia vídeo de qualidade no celular.
Então a gente está começando isso. E tá todo mundo experimentando. Entrega, né? A entrega era de má qualidade, era Facebook, não existia ainda Era a transição Orkut. Você publicava tudo no Facebook, você publicava no YouTube, pegava o link, colocava no Facebook e de repente você via no Facebook com qualidade, com imagem muito boa. Então, Porta dos Fundos começa assim, todo mundo começa ali 2012, 2013. E a Mais Um também experimentando, então dava 1.000 visualizações, que massa. 2.000, poxa. Pra gente que é de teatro, então eu falo, poxa, pra eu ter 60 pessoas num dia... Esses dias eu olhei um post e aí bateu 3.000 pessoas. Eu falei, que dia foi que 3.000 foi... Imagina o final de semana de 3.000 pessoas pra teatro, a gente fica rico. Então isso ficava muito claro pra gente, assim, desse alcance e tal. Mas eu fazia muito de boa, assim, não tava pensando que essa coisa... pelo contrário, eu achava assim, a gente tá num lugar onde isso vai ser muito difícil. Só que aí a gente fez o vídeo que é mais visto até hoje da Mais Um, que foi a tatuagem. Quando a gente fez o vídeo da tatuagem, ele talvez... É por isso que eu falo darwinismo, porque não foi uma coisa muito planejada. Talvez por muitas pessoas se tatuarem, talvez pela forma como foi construído o processo da cena. Deu 300 mil no dia. Nossa. E aí a gente... Opa! E ele pegou, fez um vácuo e puxou os outros vídeos que estavam sendo vistos. Então a coisa começou a chegar em um lugar que eu comecei a sair na rua. E como você falou, sou servidor, então eu saía para almoçar, as pessoas começaram a me abordar de um jeito que antes, a gente que é de teatro, uma ou outra pessoa assiste uma coisa nossa e é ali o nicho, né? A gente tem uma certa privacidade. Começou a surgir uma coisa que demorei de processar, porque, poxa, que massa eu tô sendo visto, mas não era só isso que estava acontecendo. Nós estávamos começando a nos ver de um jeito que não existia de 2013 para trás. Ou seja, há Mais Um em termos de Bahia, em termos de Nordeste, mas cada região começou a produzir e as pessoas começaram a se ver Desocupados, por exemplo, que são os 10 meninos que resolveram gravar vídeos de Itinga. Que é da onde vem Leozito, é isso? Que é Leozito. Bom, minha referência de comédia são os Trapalhões. A referência do meu filho de 15 anos é assistir um menino da mesma cor dele, igualzinho a ele, todos os dias empinando a raia em ruas que são as ruas dele. A referência de meu filho não são os Trapalhões. As referências dele são pessoas iguais a ele, meninos brincando, que ele tinha 10, 12, 15 anos, né? Então, assim, mudou, a gente começou a ter uma possibilidade de escolhas enquanto público, e nós que produzimos começamos a ter uma liberdade que a gente não tinha. Então eu fico, assim, cara, eu realmente fico muito feliz de ter participado, assim, meio que na sorte, sabe, Zâmbia? De ter participado desse ambiente. Exato, lugar certo na hora certa, porque é o que você fala, às vezes, e eu saio muito pouco, né? Eu sei que não parece, mas eu sou muito introspectivo, assim, eu tenho uma ansiedade social muito grande, então, eu não sei nem se é uma ansiedade social, mas eu só sei viver uma pessoa de cada vez. Então, quando alguém me aborda na rua, eu olho pra pessoa, eu converso com a pessoa. Então, quando isso aconteceu, todo mundo começou a falar comigo. E isso me deixava angustiado. Eu lembro de ter ido e comprar pão, velho. Aí passou um cara no ônibus, um motorista parou o ônibus, gritou meu nome. O ônibus no meio da rua desceu, falou com... Eu fiquei muito feliz, mas assim, todo mundo me olhando. Algumas pessoas não sabiam quem eu era e outras davam tchau. Isso começou a acontecer na minha vida muito. E eu te digo, cara, isso não parou até hoje. A Mais Um já terminou em 2017, vai fazer 10 anos já. Eu demoro de sair na rua, eu digo, pronto, acho que deu uma aliviada. Eu não sei se você percebeu, mas quando você chegou aqui pra gente gravar... Pois o cara ali, exato. Porra, e até bom porque ele agora vai falar assim, porra, o cara tá dando certo, pois o cara se alamirando. Pois é. Você curta, você comente, você compartilhe, você faça algo da sua vida, porque esse projeto, ele tá começando e ele precisa de você. É um tripé. Eu, você e esse rapaz. E eu colado aqui com você. Cara, então a internet, ela chegou para essa popularização de a gente conseguir ter a nossa própria TV. E eu lembro de assistir De Volta para o Futuro. E até hoje eu penso nisso. Eu lembro de quando eu esqueci o nome do protagonista, McFly, ele volta e ele mostra uma TV VHS. Aí aquele cientista da década de 50 olha e fala assim: nossa, vocês têm
vocês têm uma empresa de TV dentro de uma caixa. Eu falei, que genial! É isso mesmo, você com a câmera aí, você consegue produzir qualquer coisa que uma TV possa conseguir. E hoje a gente faz isso, a gente consegue dialogar de um jeito que há 15 anos atrás, Zambi, a gente não conseguia. Não conseguia. Isso é fantástico. E aí entra a minha terceira teoria. E eu desconfio que a Mais Um é o Chaves baiano. Por quê? Porque Chaves é 1981. Finalizando. Ou seja, o que a gente gosta é de 77, 78, assim como a escolinha do professor Raimundo. Existem alguns produtos que eles, pelas razões que eu chamo de darwinismo, né? Darwinismo da internet, eles chegaram direitinho no público. Então, mas uma sensação que eu tenho é que as pessoas continuam republicando porque não tem sentido, porque já passou há muito tempo e, cara, todo lugar que eu vou, todo lugar. Eu tava em São Paulo, vai fazer o quê? Isso já vai fazer 1 ano ou 2. 1 ano ou 2. Em São Paulo, e aí eu tô aqui. Aqui vai ser um lugar que eu vou. E toda hora aparecia alguém em São Paulo pra falar da Mais Um Filmes. No Rio de Janeiro, eu lembro que eu tava no Rio to See, aí tô eu, que é um encontro, né, de publicidade, aí eu peguei o Uber. Aí o cara tá indo pro Rio to See, você é baiano pelo sotaque, faço da Mais. Alô, Miranda! Eu não acreditei, velho. Não acreditei nisso. Então, a Mais Um, ela proporcionou isso, né? E como capilaridade me permitiu também começar a pensar que aquele menino que se via na TV, tipo, poxa, quando a Mais Um foi parando, e assim, aí as pessoas perguntam muito até hoje, sempre tem alguém, por que a Mais Um parou? Porque eu acho que também, né, essa coisa do mercado tinha um potencial muito grande, mas não havia entre nós uma preparação administrativa. Você que é da gestão, não sabíamos, eu me refiro mais ao grupo, né? Como gestar um potencial daquele. Então chegou um momento bem pragmático. O YouTube disse, não, o Facebook disse, agora você quer publicar seu vídeo, você vai publicar seu vídeo aqui no Facebook. E aqui a gente não paga. Tem que pagar no YouTube. E eles não souberam lidar com essa mudança. Então os vídeos começaram a gerar renda. E aí, como não tem ninguém herdeiro, que é diferente do Porta dos Fundos, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas o Porta dos Fundos, quando começa, ele começa com toda uma estrutura. Várias pessoas em volta e um planejamento, uma gaveta de 6 meses. Nós que não somos herdeiros, a gente vai vivendo pela experimentação, né, que eu digo dessa seleção natural, vai ficando quem está experimentando e hoje a gente está nesse lugar mais próximo dos influencers, né? Assim, esse modelo, a gente saiu do Facebook, foi pro Instagram, pro YouTube e agora tá no Instagram. E no Instagram não é mais história de ficção, agora é nicho, é você falando para o público. Então quem tem essa característica, que não é a minha, por exemplo, é quem vai viralizar. Então esse lugar eles também não souberam, então foi parando. Eu continuei, mas nunca vai ser aquilo que foi visto. Aquilo ali foi uma tempestade perfeita. Não vai mais acontecer, porque eles conseguiram parar durante determinados 5, 6 anos, são mais ou menos uns 300 vídeos, eu faço parte de 150 deles, e é interessante, porque eu não sei nem se eles têm consciência disso, assim, se você é fã da Mais Um, quando você entrar, coloque assim os mais vistos, aí você vai ver que os 10 mais vistos são comigo, então, ou com Piscite, então ficava uma coisa assim, ó, Alan e Piscite aparecem de vez em quando, porque a gente sabe que quando aparece Piscite viraliza, quando aparece Alan viraliza. Então a gente ficava assim, nesse revezamento, porque... E isso eu tenho guardado até hoje, só não consigo aplicar. Isso eu tenho guardado até hoje, assim, cast, né? Assim, eu sei, a gente sabia quem era o elenco que viralizava. Ou era eu, assim, o top era ou era eu, ou era Piscite. E ia depender também do público, porque o meu público é um pouco diferente do de Piscite. Piscite é um público mais, assim, a galera que estarra mais, que gosta mais de zoada, né? Piscite estarra mais. Exato. É tudo lá em cima. Eu sou mais aquele abestalhado, meio os personagens de Woody Allen, sabe? Então, esse público era mais meu. Então, a gente ainda tinha essa noção do que eu era um menino abestalhado e Piscite era mais um bagunceiro.
e viralizava, independente do que a gente fazia. Mas não soubemos dar essa continuidade. Uma pena, cara, uma pena. Mas eu falo uma pena de maneira geral, né? Porque o que acontece depois, quando eu começo a produzir, me faz feliz. Mas eu falo porque aquilo ali era muito bom. Era muito bom. Eu tive a felicidade, assim que eu voltei de Portugal, tava, tipo, a Mais Um tava dando seus... Na verdade, tinha sido feito o Kid... Você tinha ido com Moara pra Portugal. Tinha tido o Kid... Como é? O Kid... Karate Kid. Karate Kid baiano. E aí eu fiz um super conceitual que era pra participar do... Como é o nome daquele... festival de 5 minutos. Eu acho que eu lembro de ter visto você na Mais Um Filmes. É isso mesmo. Ó, teve você, teve Heron ficou fazendo muito tempo. Então, assim, muita gente, foi uma experimentação, foi. Cara. Eu lembro que tinha era Vida Sexual que a Nuara fazia. E eu não tinha entrado ainda nessa época, não. Esses vídeos todos, quando acontece essa maluquice da Tatu, e tanto os que vieram antes quanto vieram depois, e aí entra uma maluquice, cara. Que dá pra entrar também no cinema, né? Que a gente que tá sempre pensando em produzir. Cara, às vezes é só porque não tá no mainstream. Não significa que é bom Sim. ou ruim, né? Se a gente vai entendendo isso, porque os vídeos que eu mais gosto da Mais Um são alguns vídeos que não tem essa visualização toda. Sim. Né? E nós, como produtores de ficção, de audiovisual, enfim, a gente sempre é levado a um sonho para dizer assim, eu vou produzir uma coisa massa e todo mundo vai adorar, mas não é assim que funciona, né, velho? E aí eu acho que do Chaves a gente tem um dar a mão que é do tipo, venha Mais Um, faz aquele dilúvio não, a chuva perfeita, porque o dilúvio né? O dilúvio pode causar alguns problemas. A tempestade perfeita. A tempestade perfeita. E aí a gente vem com frases de manhã que pega na mão e recebe aquela herança. Exatamente. E depois vem as frases de manhã que depois vira na rédea curta, que vira filme. Que vira filme, exatamente. E eu pergunto, e o filme da Mais Um vai sair quando? Eu acho que ele vai sair. Eu acho que ele, apesar de ter havido essa dissipação, eu acho que ele vai sair. Eu não sei se poderia ser um filme da Mais Um, mas vai depender muito de... Ou a turma antiga faz isso, ou eu e boa parte da galera faz isso. Existe uma vontade muito grande, existe uma conversa com produtoras, não só levando em consideração o elenco da Mais Um, existe uma vontade imensa minha de Leozito de fazer alguma coisa. A questão tem que parar pra fazer. E tá todo mundo muito nos seus projetos, né? Sim. Isso, cara, que de novo a gente tava conversando antes, é esse lugar que tá me incomodando, porque uma boa história para ser contada, a gente tem muita gente boa, a gente tem material, assim, de elenco para poder fazer um Cine Hollywood com toda tranquilidade. E eu considero que, como eu tive uma certa sorte de vir do teatro, e aí conheço o universo teatral, entrei no stand-up comedy, conheço o universo do stand-up comedy, entrei na internet, conheço o universo da stand-up, eu conheço esses 3 nichos, eu convivo com eles, muitos produtores, né, e mais especial um grande amigo que é o Anderson, ele fala comigo assim, cara, vamos fazer, mas tem que estar na tempestade perfeita. Eu tenho que estar no tempo para congregar as pessoas. Tem que ter cheiro de chuva. Né? Exatamente, tem que ter cheiro de chuva. Mas existem lugares, incentivos para fazer isso, só que não tem essa pessoa. Eu, às vezes, penso que sou eu. O que eu quero dizer tem que ter essa pessoa. Talvez seja eu, talvez seja um Piscite Mota, talvez seja um Leozito, mas porque Leozito também tem esse lugar, ele também transita bastante, é uma pessoa muito gostosa de estar perto, para poder puxar. Isso ainda não aconteceu. Agora eu acho que acontece lá na frente. Mas já que a gente passou pela Mais Um, e a Mais Um é essa tempestade perfeita. Mas tem um Alan Miranda aí, vamos respeitar a polícia, respeitar a história, que esse Alan Miranda, Alan, quando eu vi Donzelos Anônimos,
Como é possível uma pessoa estar em duas tempestades perfeitas? Donzelos é um caso a ser estudado, cara. Cara, enfim, 2003 foi um ano de ouro pro teatro de circulação. Sim. Que teve ali o projeto da Coelba. E Alagoinhas foi contemplado. Inclusive, quando eu falo para as pessoas de Alagoinhas, eu já assisti Belchior. Mentira, rapaz, Cara, você me quebra, velho. Belchior foi Zambia. Em Alagoinhas eu assisti Belchior, Chico César, Mariana Aidá, Vanessa da Mata. Cara, velho. Como é o nome daquela. Espetáculos, O Voo da Asa Branca. Nossa, velho. Assim, em Alagoinhas. E aí, o Centro de Cultura, que depois eu tive a felicidade de gerir, né? Mas, voltando a falar assim, Donzelos Anônimos. Donzelos Anônimos. Alan, eu lhe conheço ali, então, assim, você pode querer falar de qualquer coisa, mas eu preciso que você Não, faça cara, por aquele caminho. Quem me conhece sabe que eu sou o donzelo anônimo, né? Então, até em Arrocha, eles fazem essa homenagem, eles brincam com os donzelos, porque, cara, é tanto que eu penso muito em voltar com os donzelos. Porque, pra quem não conhece, os Donzelos Anônimos, eu não sei se você sabe, era uma banda mesmo. Porque foi o quê? Antes de começar a faculdade, aí eu entrei no grupo de teatro amador com o Marconi Anaponga. A gente ficou 2 anos fazendo teatro amador. E eu tinha um grande amigo, Márcio, que tocava muito bem e me apresentou as músicas dele. E eu fui aprendendo a tocar violão com ele. E as músicas da gente falavam muito sobre essa solidão do adolescente, né? E aí a gente criou essa ideia dos Donzelos Anônimos. Quando eu conheci o Marconi, ele trouxe músicas também muito estranhas. E, cara, a gente é antes de Mamonas, mas a gente, no meio das músicas, a gente encontrou... Porque Mamonas é 96. Então a gente... Cara, os caras estão fazendo o que a gente faz, a gente já fazia. O Donzelos Anônimos é antes de Mamonas. Mas sabe que você se encontrar, a gente, poxa, se eles cantam essas músicas... Só que a gente não era músico, né? Os caras eram músicos, velho. Então a gente fez banda, eu cantava pessimamente, só um dos dons. Marconi também não era essa Coca-Cola toda, tinha a Chester que era do baixo, também não era essa Coca-Cola toda. Mas Qual era a formação mesmo? Originalmente éramos nós 4, eu no vocal, porque não tinha jeito mesmo. Porque não tinha jeito. Márcio no violão, Márcio na guitarra, Marconi no violão, Chester no baixo, e a gente teve algumas entradas dos bateristas, tivemos vários bateristas. Mas aí quando eu entro na escola de teatro, aí eu fiz um texto chamado Razão do Love, e aí eu ia apresentar esse monólogo, e aí faltou uma cena num projeto chamado Ato de 4, e aí falei, poxa, faltou uma cena, aí eu falei, galera, vamos pegar a versão dos Donzelos e fazer. Ninguém teve coragem, não, vai queimar o filme, mas eu não tinha a menor noção, e Márcio também não tinha nenhuma noção disso. Então Márcio, você toca, e a gente vai cantar só 3 músicas, que é Camaçari, que todo mundo adora, a do Velhinho, e Declaração. Como era do Velhinho mesmo? Poxa, eu não sei se eu não vou contar, não. Não. É um fã, Não, ela é, como eu diria, ela é... Etária, não. Do queimado, né? É, do queimado. É porque esse é o segundo problema dos Donzelos, que precisa, pra gente voltar, tem que rever. Porque a gente canta... Aí pronto, aí os meninos, eu vou assistir, mas eu não vou entrar em cena. Aí fiz um monólogo da Razão do Love, daqui a pouco eu canto com o Márcio as músicas dos Donzelos. E as pessoas ficaram apaixonadas. É tanto que, assim, Camaçari, que todo mundo que ouve, todo mundo conhece esse movimento, surgiu ali, não é? Na banda não tinha isso. Aí, de repente, quando eu fiz o Camaçari, as pessoas reagiram. A partitura de Camaçari é quase um mudra. Quando você faz isso, a gente entende o que é. E eu vou em Camaçari também, é um Chaves baiano. Em Camaçari, quem conhece os Donzelos, me vê, já faz isso. Porque quando eu apresentei lá, pessoas de Camaçari estavam assistindo e eu abri muito festival. Então fiquei uns 5 anos fazendo eventos em Camaçari por conta da música Camaçari. Pronto, e aquilo ali virou uma coisa que a gente foi crescendo, virou peça. A gente chamou Fernando Marinho, que era da Bofetada, para dirigir. A gente ensinou. Aí o que acontece, Zambia? Quando eu faço Donzelos, eu sou chamado para fazer Capitães da Areia. Entendeu? Aí terminou Capitães da Areia, no que eu volto para Donzelos,
Fernando Guerreiro me vê nos Donzelos. Vixe Maria. E eu faço Vixe Maria. Vixe Maria fica 5 anos em cartaz. E aí já é 2007. 2007 eu já tô entrando no audiovisual, já tô com outra cabeça. E os Donzelos, por mais fantásticos que sejam, as letras, as músicas são chiclete. A melodia é fantástica, mas a letra, ela é misógina. Ela é Cheio de problema. homofóbica. A gente não tinha essa consciência, mas o letramento foi chegando. E aí, hoje eu só volto, mas esse é um pensamento de todos os Donzelos. A gente só volta se a gente ter que parar para revisar algumas músicas, não todas, né? Camaçari, eu acho que a Camaçari não tem que mudar de Camaçari, porque fala de pai ausente, entendeu? Tá sempre atual. Tá sempre atual. Mas a do velhinho, por exemplo, eu lembro de que, só pra você, agora sim eu posso cantar. Eu chupei o queimado que um dia um velhinho deixou cair no chão. Tava todo babado, melado de cuspe do velho porcão. Não é a menor condição de eu cantar isso com o letramento que eu tenho. Entendeu? Não é? Eu não acho porqueira chupar o queimado que caiu na bosta, até que tava gostoso melado com terra, catarro e gosma. Aí tudo bem. O velho que era banguelo que deixou cair o queimado no chão era tuberculoso, doente, leproso. Como essa canção, eu vou cantar aí, eu, Alan Miranda. Não existe mais a menor possibilidade, irmão. Entendeu? Tem uma outra música que é então tchau, quando eu vou... Ó, meu Deus do céu. Quando eu vou à praia pra ver mulher sem saia, fico deprimido porque me sinto um pinico. Conheci uma ladrona que logo me perguntou: você tem carro não, você tem grana não, você tem... ela perguntou um monte de coisa. Tá bom, então tchau. Quer dizer, cara, eu não existe. Isso não é mais possível, amigo. Então, e Camaçari? Canta Camaçari. Camaçari não. Camaçari é a história de um cara, né? Minha mulher vivia me maltratando, me botando pra fora de casa. Aí eu tomei uma decisão e parti pra Camaçari. Meus filhos viviam perguntando: mamãe, cadê papai? Ele foi pra Camaçari e não volta nunca mais. E aí tinha um refrão: Camaçari, papai. Cara, eu cantei isso no TCA pra 13 mil pessoas. Que delícia. E não tem nem muito tempo, tem o que? Uns 12 a 3 anos. Então a gente tem uma vontade de voltar, só que a gente precisa fazer essa revisão. E eu entrei muito nos meus projetos individuais e essa coisa que eu te falei, uma coisa foi puxando muito a outra, e aí Donzelos, ele sempre fica muito como esse lugar do final da minha adolescência, mas que precisa ser revisto enquanto texto, enquanto visão de mundo, porque uma coisa que eu defendi é manter ainda sobre os Donzelos. O Donzelo, ele é um neófito, ele chega no mundo e ele não sabe o que tá aparecendo ali, então ele é todo sem noção. Ele é um palhaço, ele é um indivíduo que quer entender o mundo. Isso para mim era muito claro. Só que esses donzelos daquela época, eles lidavam com os discursos da época, que isso era natural. Como a Mais Um também tem vídeo hoje na Mais Um que eu olho e falo assim, cara, não dá mais eu não consigo mais pensar assim, né? Porque você vai tomando algumas posições em relação à vida, e o artista, o comediante, o dramaturgo, ninguém é inocente na arte, né? Toda arte, ela vai ou reforçar um aspecto da sociedade, ou ele vai colocar em questionamento. Os donzelos tinham inocência de questionar, mas nunca parei pra pensar nisso, mas tinha uma coisa meio red pill, entendeu? Assim, de a gente ser meio vítima das mulheres não quererem a gente porque a gente não tem carro, porque a gente é feio, e a gente que vai procurar nossa terapia, entendeu? Ó, como o cabaço que foi, eu vi dizendo, né? Rapaz, antigamente era um trampo você praticar alguma pessoa, né? Mas eu acho que não vou entrar na Não, mas eu acho que os donzelos, ele tem um lugar, e tem um lugar maravilhoso hoje, mas ele precisa, que pra mim é maravilhoso. É responsabilidade, né? Porque assim, questionar isso, então um donzelo questionar isso,
porque as melodias estão lá. E as músicas estão lá. Por exemplo, na do velhinho, eu acho problemático você rir de uma pessoa que eu acho mesmo, assim, nessa fase. Você olhar para uma pessoa que tem 60... Eu lembro de apresentar isso cantando para um senhor de 60 anos, provavelmente, à época, assim. E ele de boa, mas assim, ainda tem isso, né? A gente como estudando dramaturgia, né? Eu dou aula de dramaturgia. É isso que diferencia a comédia da tragédia. A tragédia, eu me identifico com o herói para aprender com ele. A comédia, eu não me identifico com o herói. Porque a comédia é o caos. A comédia é um prazer sobre a realidade de algo que é novo. Então, a forma quando algo novo me aparece, é a forma como meu corpo reage, é o riso. É o prazer do novo chegando. A dramaturgia da tragédia se dá pela catarse, porque eu vivo a vida do herói, ele morre e eu continuo vivo, aprendi. A comédia, o personagem faz uma loucura que... Gente, isso é muito... O prazer é da comédia, só que isso também explica porque tanta minoria está no lugar da comédia. Porque eu estou apresentando para um público um objeto, o personagem da comédia, de que o público está rindo, não é ele. É o novo. Então eu posso colocar uma minoria ou posso colocar o opressor. E ele vai entender criticamente ou ele vai reforçar um preconceito. Os donzelos falavam de si, isso é bom, mas em algum momento o espectro passava para um lugar aonde outras minorias... Sério, assim... Se as pessoas querem ver, mas eu não estou a fim de falar de uma pessoa mais velha e dizer que ela tem um problema de saúde para as pessoas rirem, enquanto essa pessoa que tem isso, assim, a comédia, ela, quando você escolhe um objeto da comédia, principalmente quando ele não é opressor, ele é uma minoria, ou ele é uma situação, por exemplo, de saúde. Se você perdeu alguém com aquele problema de saúde há pouco tempo, você não vai fazer aquela piada porque está no campo da tragédia. Sim. Você entende? E alguém do público também não vai rir. Então, a comédia, ela é mais complicada quando você vai percebendo que ela é usada para o novo, mas ela também ela é usada para criar um senso crítico em relação a algo que não é você, entendeu, velho? Então, quando você... mas por que eu dou risada em Alto da Compadecida? E é tão bom, porque os dramaturgos, eles pegam tragédia e comédia, juntam, e quando você tá rindo de Chicó, você não tá rindo de Chicó, você tá rindo do padeiro, você tá rindo da igreja, você tá rindo do opressor, sacou? Você tá preocupado com eles. Se você tá preocupado com eles, você tá no campo da tragédia. Entendeu? E por isso que você não gosta do 2. Porque você não se identifica com eles. Assunto. Sacou? Alan, nossa, como diz em Portugal, de borla, de gratuito, uma aula aqui de tragédia de comédia. E se você ainda não sabe, siga Alan, pesquise Alan, entenda o que é esse rapaz dentro do nosso conceito, do nosso entendimento de arte e vá nutrir-se com ele. Obrigado, irmão, obrigado. Fico honrado. Mas aí, eu acho que a gente já chegou num momento tão comemorativo que hoje é conversa de boteco. Eu mesmo já tô em água, vou começar a beber água aqui, porque... Mas o que eu quero saber é do tipo, Alan Miranda, não vou aqui trazer... Porque Alan já falou coisas que levaria uns 4 séculos para fazer, né? Você tá em vários momentos do nosso tempo de teatro. Mas aí me conta, você tá em Donzelos Anônimos, que ainda é uma repercussão adolescente, quase que falando de si, sem essas preocupações, sim. Mas aí vem uma pessoa, a Companhia Baiana de Patifaria, a companhia de maior sucesso da década passada, que era a década de 80, quando ela estoura todas as bilheterias. Exatamente. Com a bofetada. E aí vai fazer a Bafabanca, exato. Capitães da Areia, que eu também assisti em 2013. Cara, velho. Ano de Ouro. Em 2003, um ano de ouro, né, mano? E que eu vi pela primeira vez Mariana Freire, Fabrício Boliveira, AG Rabib você, Ricardo Fagundes, Jarbas, Oliver, Luiz Pepeu,
Nossa, muita gente. Nilson Rocha, nossa, muita gente boa. E todo mundo começando ali, Zâmbia. E foi isso, eu lembro que a direção era de Lelo e de Fernanda. E quando eles... Paquelê. E foi assim, é o meu primeiro trabalho profissional, eu estava na escola experimentando muito com donzelas, quando ela chama. E eu acho, é porque agora eu já vivi algumas experiências menores, mas também muito interessantes. Mas até muito pouco tempo era o melhor espetáculo da minha vida. Agora é um dos, né? Uhum. Por conta, e você deve viver isso também, assim, era família. Então até hoje, todos nós temos um senso de família muito grande. A gente pode ficar anos sem se ver, mas existe um senso de intimidade muito grande com todas essas pessoas que fizeram. Eu tenho uma sensação de paternidade, inclusive, com Lelo. Então, foi muito fantástico. Eu lembro que quando eu entrei na escola, eu lembro de um professor dizer sobre a bofetada, sobre comédia, que não era teatro. Cara. Mas ele e a escola, naquela ali é 2000, 2001, né? A escola não diz mais isso de maneira alguma. Não, sim. Isso, claro. Mas isso era e provavelmente nem dizia. Devia ter sido algum momento específico daquele professor ou o contexto dele. Porque eu acho que ele não diria isso hoje. E a bofetada, cara, assim, até... se a gente tenha mais um como esse disruptor, é a bofetada para o teatro baiano. Porque até a década de 90 o teatro ele era nicho. Aí quando começa a bofetada, e aí é o Cláudio Simões que fala isso, eu acho genial esse ponto de vista dele, ele fala, cara, pela primeira vez você vê atores assim de alto nível representando um público que se vê no palco. Porque são duas professoras baianas. Você não está vendo um texto europeu. Né? Exatamente. Você não está vendo um texto europeu, você não está vendo um texto sulista, você está vendo um texto que é até do Rio de Janeiro, mas que tem uma leitura que quando a classe média vai se ver, e dentro dos meus estudos, porque eu fiz um documentário chamado 50 anos em cena, que é uma pesquisa que eu faço da década de 70 até 2020 sobre o movimento do teatro baiano. E a bofetada, ela é considerada, quando a gente mergulha nisso, como assim, o marco que faz com que as pessoas, os atores começam a viver de teatro na década de 90, entendeu? Comprar apartamento. Bofetada é marco regulatório. É marco regulatório. Por quê? Porque você tem a década de 70, que é uma coisa mais da contracultura. Você tem uma preparação ali na década de 80, que são os grupos, mas os grupos eles têm um caráter meio de classe média, burguesa mesmo. E aí você tem um grupo que começa com uma peça do nada, do zero na prática. E, de repente, começa a voltar gente, começa a entrar nesse ambiente industrial que todo final de semana as pessoas querem ver. Pela primeira vez a gente começa a se ver comercialmente, a gente enquanto espectador, e não era só a bofetada, assim, começa com a bofetada, mas todo mundo começa a perceber que falar de si é muito interessante. Aí você vai ter oficina condensada, você vai ter casamento do pequeno burguês como Mafuz, você vai ter los catedráticos que olham para nós, os cafajestes, autores baianos, e a gente começando a falar da gente. Então você tem o nascimento do bando de teatro Lodum. Então a gente começa a ter uma explosão de discursos em que a gente começa a olhar para a gente e falar também para fora. Aí você tem década de 90 toda com essa explosão e começa com uma bofetada. Então, quando me chamam para trabalhar lá, eu não tinha eu tinha consciência da bofetada, mas eu não tinha consciência de como nós, como artistas, éramos subordinados a um conjunto de artistas, né, que está simbolizado neles, mas também em todos esses outros que a gente falou. E que eu ainda penso assim, eu digo, cara, eu vou sofrer, eu e essa turma, influência de pessoas, e isso vai bater lá no meu trabalho. Por quê? Porque Fernando Guerreiro dirige a bofetada, e a bofetada tinha Fernando Marinho dirige Donzelos. Sacou? Então, não tem mais como eu não ter tido essa influência dessas
dessas pessoas. E aí quando você vai olhando para as lógicas, ainda mais que nós somos um grupo muito pequeno, nós artistas, né? Você vê que a gente vai tendo uma linguagem, chega a vocês do nata, com toda uma linguagem de recôncavo, com toda uma linguagem de matriz africana que ninguém conhecia. E é algo que antes de vocês não existia. Olha só que loucura. De 2010 para trás. É ali, né? Outro dia. Não falávamos da gente numa perspectiva religiosa de matriz africana. Não existe, mano. Não existe. De 2010 para frente, a gente começa a falar de matriz, matriz religiosa africana, a gente começa a falar de sexualidade de um jeito que não foi falado. E de questões ligadas à raça, de um jeito que precisou começar na década de 90. E isso passa por capitães. Passa por essa coisa que, cara, isso aqui vai ser muito fantástico para mim individualmente mesmo, porque a primeira vez que eu ganhei dinheiro com teatro comercial, ganhava mesmo, pagava contas, paguei aluguel, não comprei carro, não, sabe? Porque ali o teatro já estava começando a sofrer os problemas mesmo que o teatro e as suas crises. Mas me deu uma dignidade, cara, que aí de lá eu já fui para Vixe Maria, né? E eu fui ficando assim. E eu não entrei para ser ator. Eu entrei na escola de teatro em licenciatura. Era para ser professor. Eu não achava que eu era ator. Só que o universo da escola foi me proporcionando. Escrevi Razão do Love. Aí fiz Donzelos. Aí Donzelos fui para Capitã. De Capitã fui para Vixe Maria. Aí fui ficando. E ali, vendo Guerreiro dirigir, porque a gente começou a viajar muito. E aí toda hora, quando a gente, nos intervalos, Guerreiro tinha que montar a peça toda de novo. Então ele sentava, pegava o microfone e começava a fazer toda a luz, o som, passava tudo. E eu falei, cara, isso é muito legal. E eu ainda tinha uma maluquice assim, que ali é 2004. Vixe Maria fazia muito sucesso, quinta a domingo, 400 pessoas. E aí eu fui para São Paulo. Tá, deixa eu só alinhavar. Você já pulou para o meu próximo tópico, que seria a Vixe Maria. Vixe Maria, exato. E aí você... Bom, eu vou falar da admiração. Quando você faz Vixe Maria, você tem ali um expoente da arte baiana, que é Jackson. Jackson, meu Deus. Jackson faz uma música maravilhosa que é Ducinha Traga Acarajé, né? Alan, o Zambia Podcast, zero modéstia, Bom Dia Brasil, zero modéstia, tem conseguido fazer uma base de história de cada pessoa muito bonita. A gente teve aqui Diogo Lopes, Jarbas... Dioguinho, cara. Jarbas Bittencourt, Onissagé, Lui, que é Luiz Antônio, que é Jean Leodô. A gente teve várias pessoas, né? Inclusive, você não assistiu, faça essa maratona que vale a pena. E aí eu tô tendo a oportunidade de desvendar você. Então, antes de entender como é que você entra para a licenciatura, migra para a direção e trabalha como ator na escola, eu preciso saber, e essa experiência desse teatro que também congrega expoentes. Como é que foi para você, Vixe Maria, Deus e Diabo na Bahia? Cara, eu lembro de uma vez eu estar no TCA, bem antes disso, e passar Jackson no carro. Eu tava num ponto de ônibus. E eu falei, pô, cara, e ele me olhou. Jackson Costa me olhou, tinha isso, né? E cara, como eu disse, como eu venho de uma família muito humilde e o dinheiro que chegava do teatro pagava contas, não virava poupança, quando acaba Vixe Maria, e aí eu começo a investir em Donzelos começou a dar público mesmo, né? Aí quando Guerreiro me chama, eu ainda tava meio assim, entre pagando as contas com que Donzelos dava, e a gente entrou em cartaz no módulo, e aí eu tive que escolher. E aí eu peguei um grande amigo meu para me substituir nos Donzelos, para você ter uma ideia, porque eu já estava em Vixe Maria. E foi meio assim, difícil também, né? Ou eu continuo, mas eu fazia a produção de Donzelos e era ator de Donzelos. Isso para mim, que não tinha rede, isso era muito perigoso, porque depois que saísse de cartaz eu não tinha renda. E eu estava olhando para um espetáculo que estava lotando. Eu sempre quis trabalhar com o Fernando Guerreiro, e aí me surge Jackson, me surge Frank Menezes, da Bofetada. Nossa, aí eu falei, cara, eu vou ter que comprar essa... porque se eu disser não a Fernando Guerreiro agora, acabou
Acabou, porque é tudo que eu quero e eu não sei se eu vou ter essa outra oportunidade. O pessoal do Donzelos entendeu perfeitamente. Nós também não sabia que ia demorar 4 anos, né? E eu fui muito bem recebido, mas em especial porque minha parceria era com o Jackson. Rapaz, é tanto que até hoje, se bem que eu tenho muitos com o Frank hoje também, mas na época, a forma como Jackson pensava e pensa, né? A gente conversava muito, era de teatro de grupo, porque a gente tinha meio que uma origem mais ou menos parecida, por conta de dividir esse ambiente humilde, dessa luta mesmo, de tentar ser artista. E eu fiquei encantado, cara. Eu lembro que quando Eloá, minha filha, tá pra nascer, minha filha, a gente planeja Eloá porque eu tô em Vixe Maria. Eloá, que é uma das estrelas da companhia. Hoje E ela produtora, ela é o carro-chefe, daqui a pouco a gente fala dela. E a minha produtora também. E aí, cara, eu decidi ter uma filha ali, né? É quando a gente disse, poxa, Vixe Maria tá bem, dá pra ter uma criança, vamos ter uma criança. E aí eu lembro de falar isso com o Jackson. E eu falei, Jackson, Neide tá grávida, a gente tá 6 meses tentando, finalmente, agora tal. Aí ele falou assim, cara, olha, eu era uma pessoa antes de ter filho. E depois, pode ter certeza, sua vida vai mudar. E realmente, assim, até hoje eu falo com ele, cara, e ele falando da experiência de ser pai, então se transformou num grande amigo. É muito bom, né? Boa parte de nós aqui de Salvador, dos artistas que trabalham aqui, a gente tem um grande luxo, Zambia, porque a gente convive e trabalha com nossos ídolos e ídolas, né? Isso é muito, assim, cara, não sei como é isso lá fora, mas aqui em Salvador, as pessoas que você admira estão próximas. Você eventualmente está com elas, e era muito essa sensação. Então, Vixe Maria, pra mim, foi muito prazeroso, muito temeroso também, sofri muito, porque eu achava, Guerreiro tem um grau de qualidade muito grande, então eu não cantava, cara. E eu fiz Vixe Maria e terminei Vixe Maria sem cantar. E eu fui substituir um dos maiores cantores da Bahia, que era Diogo Lopes Filho, ele que fazia. Só que ele fez a primeira temporada e ele tinha uma viagem pra Alemanha. E é aí que eu entro. Aí Guerreiro me vê nos Donzelos, me chama, né? Aí faz o teste, eu vou lá pra Jarbas Bittencourt, Jarbas me leva lá no Vila Velha, quando me bota pra cantar, eita, Guerreiro não vai. Guerreiro, então não vou poder trabalhar com você. Mas ele gostava muito da estética que ele viu nos Donzelos, aí ele falou, então vamos fazer um teste. Aí chamou outros atores pra fazer testes, que eram cantores, só que esses atores, eles eram muito bons, mas não eram de comédia, eles não tinham essa estética que eu imprimia, que era, se não próxima, dentro da loja que ele vinha em Diogo. Então ele falou, então tá, fez o teste, eu achei que tinha perdido, não, vai ser você mesmo. Falei, ai, que bom, mas e a música? Aí eu volto pra Jarbas, eu canto, ele coloca no aplicativo e eu começo a me dublar, porque o aplicativo colocou a voz afinada, cara, Autotune. Mas o tempo todo foram assim, Guerreiro me puxando, e na prática me ensinando também a trabalhar com esse volume de pessoas. Então, foram 4 anos, 3 anos e meio. O primeiro ano, eu sempre achava que eu ia morder a boca, sempre achava que ia chegar um ator e Guerreiro é muito pragmático. De vez em quando alguém falava assim, rapaz, talvez você seja substituído. Eu digo, Guerreiro já me ligou, já falou isso. O próprio diretor já me avisou. Cara, porque na comédia tava ótimo, mas era um musical, né? Então isso foi o primeiro ano foi terrível. Depois, inclusive eu comecei a trabalhar, porque aí eu mudei pra direção. Foi aí que eu vendo o Guerreiro trabalhar, eu disse, cara, pronto, que é uma grande referência pra mim. E eu resolvi fazer direção. Aí foi por aí que eu mudei de licenciatura pra direção. E nem ia, viu, cara? Porque eu tava assim, olha, eu tô fazendo um espetáculo de quinta a domingo, parece que não vai parar nunca. Eu já era professor, virei ator. Então vou tentar outra coisa, porque a gente não é herdeiro. Então, e o teatro baiano, ele não é essa. Quando acaba, a Coelba não quer saber. E aí eu disse, vou fazer outra coisa. E eu lembro que a gente foi pra São Paulo, comecei a fazer vestibular e pensei até em fazer medicina, cara. Mas aí quando eu voltei na hora, eu coloquei direção. Falei, já tô lenhado, me foda-se. Aí botei direção, porque era o que eu queria, porque na época
eu entendia que a direção congregava as questões ligadas à licenciatura, porque eu adoro ensinar, eu adoro mesmo a licenciatura, e a dramaturgia e a interpretação. E a história, né? Então a direção, e realmente foi uma escolha maravilhosa, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, academicamente falando. Tentei letras, fiz letras na UNEB durante uma época, por conta desse meu prazer com a leitura, mas era ao mesmo tempo de direção, então eu tive que escolher de direção, eu vou pegar tudo que eu quero. E deu certo. E Vixe Maria sustentou isso até quando acaba. Vixe Maria acaba em 2007. É ali que acaba e é ali que não dá pra voltar com Donzelo sem patrocínio. Então eu comecei a ganhar patrocínio com outros projetos autorais. E aí foi-se. Eu fiz um trabalho com Camila de Moraes. E um trabalho sensacional, inclusive. Parabéns, Camila, pelo Borboleta Filmes. Eu fiz um trabalho com Camila de Moraes e a gente fez um seminário e uma das perguntas é quem é que vai ao cinema, quem quer ir ao cinema. E durante todo o tempo a gente perguntava assim, a minha pergunta que ficou do seminário, que era um seminário para falar sobre distribuição. Eu perguntei, a gente precisa construir desejo. O consumo... Construir desejo. O consumo, ele é pelo desejo. Então, por exemplo, às vezes a gente... eu vou falar como artista, tá? Então, assim, muito preocupado com o público que eu vejo acontecendo. Às vezes, aquela pessoa que a gente diz que não tem dinheiro para ir pro teatro, ela tem um puta celular. Ela tem um consumo de uma roupa que foi o desejo que fez com que ela construísse caminhos para acontecer. O teatro começou a ser desinteressante nessa formação de plateia, porque a gente só... Pronto, encontrei o eixo. A gente só entendeu o teatro e presença como preço, como se o valor, e é como você disse, ele é muito mais complexo, ele é muito mais, tem uma dimensão muito maior, e aí começaram a resolver coisas complicadas com respostas simples. Então, tipo assim, basta que eu lhe dê o ingresso, você vai. Basta que eu lhe dê o ingresso, você vai. Em contrapartida, todos os espaços culturais perderam seus equipamentos técnicos. Então, como é que é essa relação de iluminação? Como é que a mágica faz se eu não tenho iluminação, se eu não tenho som, se eu não tenho isso? Entendo, tipo, é só o acesso por isso? E se na primeira experiência que você for, pela falta de diversidade, você vê uma bomba. Porque a gente tem o direito de fazer nossas bombas. Mas com pouco equipamento, a bomba piora. A gente não tem o direito de errar. E isso é muito complicado, velho. Você precisa errar, você precisa dos seus atos de 4. Então, a formação de plateia... Quase pornográficos. Todo mundo precisa de um ato de 4. Do projeto. Então, se a gente tem diversidade, a pessoa começa a ver outros estilos, outros modelos, outras sequências, mas de novo digo, não é apenas a formação de plateia que vai resolver esse problema, que aí entra a nossa questão de a gente ter lugar para poder fazer isso. Então, é tanta dor de cabeça, cara, que aí eu volto à sua pergunta assim, então ali a partir de 2007, foi que quando eu comecei a perceber que isso não adianta eu ter talento, meus amigos e amigas terem talento, porque a gente não é São Paulo. São Paulo, minha conta maluca, tá? Você tem provavelmente à noite de São Paulo, você tem 100 mil pessoas saindo à noite para querer gastar pelo menos 30, 40, 100 reais. Certo? Se essas 100 mil saem à noite para poder gastar, e lá tem mais ou menos o quê? Uns 100 espaços teatrais, né? A gente tem vários, mas assim, de teatro comercial a gente vai ter 3 ou 4 hoje em Salvador. Mas lá em São Paulo você tem 100 mil pessoas saindo para gastar 100 reais cada. Cara, se você tiver só desses 100 mil, 3 mil que vão assistir teatro, a distribuição de renda entre os artistas está feita. Porque um teatro tem 400 lugares. Então se você tem 3 mil, 10 teatros a 300 reais, cada um dando 100 reais, que não é isso, você tem 10 teatros lotados com 300 pessoas. Você tem uma classe média forte. Salvador tem um número muito menor, lá tem 18, 20 milhões de pessoas, nós temos 3 milhões, desses 3 milhões, a gente tem 10 mil pessoas saindo para gastar 100 reais? Tem, mas elas vão para o teatro? Provavelmente não. Talvez 100 pessoas, talvez 300, 400, a gente tem um problema mesmo que é maior que a gente, que é de mercado, que é de não ter uma indústria potente, uma classe média potente, e que o que ela tem para gastar, ela vai logo no principal. E o principal é cachaça, putaria e já foi. Então, a gente construiu o desejo só com pouca experimento, 3, 4 lugares para construir o desejo. Ou a gente vai no nicho,
Mas o nicho não é comercial. O nicho, indústria, é pluralidade. São vários bares. É você chegar no Rio Vermelho e dizer assim, porra, bar pra caralho, é Broadway. Isso é indústria. A gente não tem indústria, a gente ainda não entende isso, talvez. Mas aí, mas a gente tá aqui. Aí eu digo, cara, eu ligo, foda-se, porque eu quero dialogar. O problema que eu tenho é esse, então eu vou dialogar com a cidade com o que eu tenho. Sim. Então, 4 teatros, tá bom. Se não der, eu vou lá na periferia, escrevo, internet. A gente não deixa de dialogar. Mas eu parto da seguinte questão, amigo. Não estamos num ambiente industrial. Podemos chegar a ele. Artesanal. Exatamente. Ele ainda é artesanal e não precisa ser. Nem por isso é ruim. Mas a gente não pode ficar frustrado, porque isso não é culpa minha e sua. E também não tem culpa de ninguém. É um contexto latino-americano mesmo. Assim, não, gente muito maior que a gente, países muito maiores que a gente, não vão deixar a gente chegar nessa potência. Pelo menos nos próximos 20, 30, 40 anos que eu e você temos aqui. Mas a gente continua dialogando com o nosso público. E, poxa, velho, apesar disso tudo, a gente faz as nossas... Aí eu tô nesse lugar, assim, cara, já entendi o jogo, mas eu tô feliz de estar aqui. Porque, graças à tecnologia, graças à internet, e aos poucos teatros que a gente tem, a gente consegue dizer o que pensa e a gente consegue dialogar com a cidade. E isso, pra mim, é mais que suficiente. Entendi. E aí eu te digo... Você que pensou, que quis, que é filho de quem quis, hoje você está acessando outros lugares, faça valer a sua existência, nos consuma, circule, pare de pensar que você é seu próprio parâmetro. Para vocês que já consumia, volte a consumir, estamos aqui para dialogar. O nosso momento agora é de formação de plateia, mas é de uma formação de plateia que não é às cegas. A gente sabe quem a gente quer atingir. E a gente tanto quer que você que sempre consumiu volte a nos consumir, tanto quanto as pessoas que estão entrando nesse nicho dessa ideia de classe média, dessa ideia de ascensão social, comece a consumir, tá? Porque fica muito bonito. E aí quando você fala isso, não é legal porque isso também não existia. A gente está num momento muito legal. E eu vejo várias discussões nesse sentido. A gente vê alguns espaços renascendo, o núcleo do TCA está voltando, vários espaços culturais entrando na periferia. Eu tenho um espaço maravilhoso lá, que é o SESI, Boca de Brasa, que não existia. Eu sempre pensava, nossa, eu sou da Cidade Baixa, e a gente tinha o Cine Alagados, e só, a gente agora tem o Cine Alagados e o Teatro SESI Casa Branca. 12 espaços maravilhosos, que tem muito a oferecer para nossa comunidade que não existia. Então, nesse sentido eu digo, cara, agora eu consigo dialogar com a minha cidade, agora eu tô começando a dialogar com a minha comunidade, entende? E nesse momento, para mim isso é muito importante. Eu consigo fazer uma peça para o próximo Alan. Sacou? Alan Next. As peças que eu assistia e que chegavam a mim, ou por conta de algum projeto que acontecia nas escolas, agora é minha vez, sabe? Eu fico assim, cara, que bom, todos esses problemas, mas eu acho que aí tem essa coisa da crise, o teatro tá sempre crise, a gente tá nessa fase aqui, ó, mas, cara, eu acho que depois desse período todo, essa adaptação, pandemia, internet, essa gestão extremamente econômica de não ter teatro, mas já tá se percebendo o quanto a gente se perde. Eu acho que vai dar uma subida, depois alguém vai fazer outra maluquice de novo, sempre tem maluco. Bom, a nossa conversa, assim, você está em casa, você percebeu também, a gente veio de é muito nebuloso o nosso momento ainda, porque tem tanto alinhavo aí para ser feito. Mas aí agora eu quero saber, porque você é um homem potente pra caramba, né? A gente falou da sua história de Donzelos Anônimos, desse sonho adolescente, depois espetáculos de sucesso, você faz outros espetáculos de sucesso. Mas hoje, Alan está nas redes sociais. Aí eu gostaria muito que você falasse da sua série que você está lançando, que você pega o Olhar de Salvador e joga na Cidade Baixa para falar de uma outra Salvador, do espetáculo que você está fazendo, mesclando toda a sua vivência, que tem uma parceria muito bonita com o Edivar, que é o Arrocha. E aí eu queria agora falar sobre, tipo assim, eu tenho peito e vontade para querer ir. O que eu assisto? O que a Alan indica para mim com essa série? E o que é Arrocha? O que a Arrocha quer dizer?
Bom, olha, o Arrocha foi um presentão, porque eu não consumia Arrocha. Então, quando me chamam pra fazer... Gente, boa tarde, boa noite, tchau, tchau, acabou a entrevista. Não, mas isso tem 1 ano e meio, isso já faz 1 ano e meio. E aí, eu tenho uma parceria muito grande com o Edvar desde 2008, mais como ator, mas quando eu comecei a fazer muita coisa de roteiro, e eu percebi que ele também escreve muito bem, eu fui convencendo ele a entrar na área do roteiro do audiovisual. Mas isso fez a gente perceber os estilos um do outro. E em algum momento, ali há 1 ano e meio atrás, ele me chamou para conhecer essa ideia deles que tinham de transformar esse material em roteiro. E, cara, vou te dizer, eu adoro dar aula de roteiro, de dramaturgia, na verdade, porque para mim hoje a dramaturgia explica a gente no mundo, ponto, assim, entende? Explica por que somos religiosos, por que acreditamos em CNPJ, por que acreditamos em dinheiro. Por que eu tô falando CNPJ e dinheiro? Porque nenhum dos dois existe. Sim, sim. No entanto, eu sou obrigado, eu vou te convencer? Então, mas é por quê? Porque passa pela perspectiva da dramaturgia, né? Eu vou chegar, vou dar uma volta para chegar. Por quê? Porque em algum momento nós, enquanto espécie, a gente aprendeu a projetar. A empatia, eu costumo dizer que a bondade é o subproduto da empatia. Por quê? Porque enquanto o gato brinca para aprender, os animais de sistema nervoso central complexo, nós aprendemos a viver a história do personagem. Então, quando você vê alguém jogando Bahia e Vitória, você tá lá no lugar do Bahia e do Vitória. A catarse é para você aprender. A catarse da ficção. Quando o Romeu e Julieta morre, quando Jesus morre na cruz, quando o Homem-Aranha perde a namorada, ou quando ele ganha de um herói, você tá vivendo a experiência humana, mas no lugar dele pela empatia. E a catarse, o clímax que a gente chama, tem essa função. Então a dramaturgia me explicou que a gente acredita. Olha só, você que está me vendo, você já parou para pensar que você está olhando para uma parede e essa parede não tem nada, só que você, pela perspectiva da empatia e da projeção, você entende os signos? Então você vê 5 mãos. Isso um gato e um cachorro não conseguem ainda, porque eles não conseguem projetar, e nós conseguimos. Aí eu volto ao Arrocha. Quando o Ed percebe essa maluquice que eu penso na dramaturgia, ele fala, cara, então você tem como conseguir com todo prazer. Então ele já tinha mais ou menos alguns personagens, e a gente foi construindo uma lógica em que ele queria, primeiro, homenagear o Arrocha, cantar as principais músicas do Arrocha e falar sobre uma coisa que eu achei fantástica, porque o Arrocha, ele vai falar sobre alguém que foi traído e que usa a música para poder ressignificar a traição. Então a gente pega nessa história um hétero top e transforma ele no grande herói para que ele tenha uma grande queda. E qual é a grande queda do grande hétero top? É um corno. Só que nós vivemos e aprendemos a sermos extremamente violentos no momento que a gente não aceita que a outra pessoa tenha autonomia sobre a sua sexualidade, porque o sexo é poder. Por incrível que pareça, é isso que a gente discute nesse espetáculo. Só que ninguém pensa nisso. As pessoas sentem isso. E é isso que o Arrocha faz. O Arrocha diz, eu perdi, eu vou brigar, eu vou bater, eu vou praticar. Não, eu vou chorar, eu vou viver o luto, eu vou ressignificar. E isso eu achei fantástico. Então a história, ela vai passar por esse lugar da grande perda, enquanto homenageia esse estilo e fala assim, ó, Arrocha é terapêutico. Oh, que fantástico, Arrocha é terapêutico. Por quê? Porque você precisa viver a dor para seguir, velho. Então, todo mundo tem que tomar um corno um dia, porque é essa... Então, assim, quem tá assistindo... Eu já tomei o meu. Eu já tomei o meu, cara. E, assim, de boa, se vier outro, dou minha choradinha e sigo em frente. É muito importante isso. Então, é um espetáculo que foi muito feito nesse lugar. E ele tem outra coisa que eu acho muito boa dele, né? Que engloba tudo isso que a gente tá falando. Que são profissionais, a maioria ali tem 20 anos de carreira, né? A galera que começou com a gente ali em 2007. Quem é o elenco? O elenco é Thales Castro,
Sensacional. Thales é 2007, 2008 também, ela é curso livre, junto com Mariana Borges, que também chega nesse Outra lugar. Incrível. Meu Deus, Danilo Cairo, que eu acho que é da sua turma também. Não, Danilo? ele é meu. Eu sou calouro dele. É, cara? Ele é da turma de Fernanda. Ele é 2006, ele- exato. é. Aí você vê, né? 2016, 2026, porque eu tô dizendo, é a galera que tem 20 anos de carreira. E que lembra quando eu falei ali no início assim, nossa, cara, Fernando Marinho dirigiu Donzelos, Guerreiro de Gil Bofetá, Guerreiro de Gil Vixe Maria. Essa influência toda, Edvar foi assistente de Fernando Guerreiro na década de 90. Um jovem senhor. Ou seja, você vai ver o que é a comédia baiana em todas as suas influências. Então ali a minha dramaturgia passa pelo que é o teatro baiano. Então você quer ver a comédia baiana, a comédia musical baiana, o de melhor que a gente tem da década de 90 até cá, essas pessoas são resultado dessa influência. Então cada ator e atriz ali são 20 anos preparando-se para isso, não só para esse, né, para o que virá. Mas, cara, é um espetáculo muito divertido, muito bom. Ao qual você tá com a camisa, né? Exatamente. De entretenimento maravilhoso, mas que eu espero que a pessoa que, no dia que, principalmente o homem, né, principalmente o misógino, ele assista o espetáculo e no dia que ele tome o corno, ele não faça uma besteira, ele vai ouvir sua música, entendeu? Ele vai entender que esse é um lugar de perda que acontece a todos. Entendeu? Alan, a gente consegue chorar? Porque assim, com a sua pergunta e com a sua provocação sobre o espetáculo, e aí é lindo, quando a gente começa a escutar tudo isso que é o conjunto, né, do patriarcado, que vira machismo, que vira misoginia. E aí a gente tem a célebre frase, não chore porque você é homem, não chore porque você é homem. E parece que quando tentam resolver essa problemática, é só resolver do tipo, agora você pode chorar. Só que nosso corpo está pronto para chorar. Só que eu não tinha me dado conta que o poder não chorar, que é o que o seu espetáculo propõe, chore, Exatamente. sofra o luto, ele dissipa um ódio tão grandioso que é sobre vidas. E aí a minha pergunta, tipo, eu puxei o foco para isso, mas eu nem sei o que isso significa, porque se o espetáculo A Rocha é terapêutico e a frase é você consegue chorar, vá viver seu luto, do que a gente está falando? Que homem é esse que a gente está querendo... Fantástica a sua pergunta, fantástica. Aí eu volto novamente à dramaturgia. Essa coisa que eu falei da diferença entre comédia e tragédia. As histórias elas são feitas para educar. Então você vai ver Édipo, né? Édipo não coma sua mãe. Entendeu? Sim. Não mate seu pai, porque o herói e a heroína é um lugar... Ou senão ficará cego. Exatamente, ou você ficará cego. É para você ter a experiência, aquela experiência sem... A pessoa vai morrer, vai ficar cega, mas você não vai. Certo? Então, quando a gente tenta construir uma história que, assim, isso é o que está por trás, o espectador não precisa pensar isso, é para que ele se identifique com isso. E ele, com essa experiência, ele... Que é o que a gente quer como artista, né? Por isso que eu falo, tem uma ideologia ali. Uhum. Né? Por isso que não dá mais para fazer Donzelos. Porque quem se identifica com Donzelos agora, eu quero que se identifique com o meu letramento. Meu letramento é outro. Então, a gente não era educado a chorar. Né? Eu acho que eu e você somos uma geração intermediária. Os meninos, e alguns, na verdade, né? Porque aí, assim, não é muito... É muito... inocente de minha parte dizer que os homens começam a chorar a partir de agora. Eu te diria que mais homens do que ontem passam a ter a oportunidade do choro e de aprender a lidar com a perda. Mas provavelmente homens, né, homens cis que moram em capitais, entendeu? Que tem acesso a mais informação, mas ainda é um país conservador, é ainda um país machista, é um país misógino. Ele é menos do que ontem, ele vai ser mais do que amanhã, mas a maioria ainda tem essa dificuldade que a gente está falando do choro, mas tem a ver, na verdade, com algo que é maior que eu e que você, porque nós somos provavelmente machistas em vários aspectos.
porque ele é estrutural. Então, eu acho que o choro é um caminho interessante, é uma contribuição que a gente dá. E aí eu vou fazer a ponte com outro espetáculo que eu estou em cartaz, que é o Sapato do Meu Tio. E o Segura a audiência. Oh, tá. Segura a audiência. Ok. Calma. Então, volto para a Arrocha. Então, o Arrocha, ele já faz isso há um bom tempo, e a gente agora, quando brinca com isso, a gente vai colocar essa oportunidade que a dramaturgia traz dessa educação, que é você não controla tudo. Tem uma fase no final que é ótima, porque eu vou dar spoiler, porque a experiência continua sendo boa. São 2 grandes amigos, né? Um hétero top e um abestalhado, que por sinal sou eu, abestalhado. E eles vão para um bar de Arrocha. Esse cara odeia Arrocha, esse cara não quer estar lá, e o amigo quer trazer para ele. E de repente ele percebe que uma grande ex-namorada, uma grande cantora, vai fazer show lá, e ele percebe ela. E nesse meio do caminho sempre acontecem situações em que as músicas do Arrocha são cantadas. Cara, no final ele descobre que essa mulher que ele não vê mais e que não queria mais ficar com ele, que ele era apaixonado, ela é namorada desse amigo dele abestalhado. E ele se sente traído, mesmo sem namorar ela, porque a questão do controle e do poder é sobre a autonomia da outra pessoa, né? Eu costumo tentar, não consigo, velho, assim, toda relação, por mais maravilhosa que seja, é abusiva, porque os pactos firmados impõem fazer e não fazer, que podem ser acordados ou não, mas a questão é como você vai lidar quando a outra pessoa quebra o pacto, porque ela quer. Deixe ela. Olha, a outra pessoa... E por que eu digo que é uma relação abusiva? Porque a gente... E não é porque a gente é educado, é porque funcionou assim para a espécie. Você namora uma pessoa e ela não pode ultrapassar determinados lugares, porque isso pode atrapalhar a sua vida mesmo. Por quê? Porque a sua velhice depende dessa pessoa, o seu patrimônio depende dessa pessoa. Então, sexo, prazer, orgasmo, uma pessoa gozar que não seja com você... pode fazer com que essa pessoa... Imagine isso há 100 anos atrás, que não tem nem luz. Então, mulher não pode... Principalmente no mundo... Mulher não pode ter prazer. E se tem prazer, tem que ser com você. Que tiver com ela, vai pra lá e você não tem cria. Você não vai ter gente pra trabalhar na fazenda. Você vai morrer. Imagine, a gente ainda tá nesse lugar. Sim. Sacou? E aí, cara, como é que a gente vai discutir isso com uma pessoa que deve estar ouvindo isso pela primeira vez e tá ouvindo uma aberração? Né? Como é que você vai discutir para uma pessoa que dizer, quando você abre a porta para uma mulher, tem vários signos, mas eu posso escolher o signo de que você está sendo cavalheiro, mas você também está dizendo, né, você é minha, você é um subcidadão, porque se você tem ideias autônomas, você fica horizontalizada comigo, e eu sei que eu faço coisas maravilhosas e terríveis, que se você não sabe, porque eu sou mais inteligente, eu sou o cara, eu consigo fazer, eu consigo ir lá e voltar. E você não vai saber, mas você não consegue. Se você fizer, você vai descobrir coisas. E como uma não cidadã, uma pessoa que não é tão inteligente quanto eu vou perder você. É esse lugar do corno. É muito poder. É muito louco, velho. Então, como fazer isso com a história? Com a história eu não preciso discutir todas. Isso aqui é tudo épico, isso aqui é didático, descritivo, isso aqui é brechtiano. Com a história, eu faço a pessoa que você vai se identificar, tomar-lhe um belo de um corno. E você que se identificava com essa pessoa, de repente percebe que essa pessoa simplesmente toma um e chora. Acabou, é isso. História educa para o bem e para o mal. Eu escolho esse lugar a partir dessas coisas que eu acredito. Então a Arrocha, isso é o que está por trás, né? Mas quem vê se diverte, é um entretenimento maravilhoso, é a comédia baiana em seu mais alto nível, sabe? Mas a gente tá discutindo uma ideologia então ali. Fala pra gente onde é que tá. Faz aí o jabá. Bom, a gente sai... É dia 24 que a gente sai? Isso. Então, a gente tem agora uma apresentação dia 26, mas como os ingressos estão esgotados, eu já posso dizer pra vocês que a gente continua todo sábado. Esperamos vocês pra se divertirem com esse espetáculo. Ele tem essa parte cabeçuda porque o dramaturgo vai pensar isso mesmo, não tem jeito, né? Que é a dramaturgia minha de Edivar. Mas se você não quiser se preocupar com isso, meu filho, vá lá dar risada. Você, minha filha, vá lá dar risada e vá... assim, quem não foi corno dessa vez,
inevitavelmente será um dia, então é bom aprender sobre isso. Alan, eu pedi para você segurar a audiência e vou pedir mais, porque eu tenho um desfecho de fã que aí eu queria registrar publicamente, né? Sou seu fã mesmo. Obrigado. Né? Cara, eu sou seu fã também, viu? Por favor, registre. Que honra, que honra. E aí eu queria que você falasse, tipo, se você tem noção de que quando você faz o seu seriado mostrando a Salvador, a Cidade Baixa, é você dando resposta à sua criança? Não, cara, esse seriado, ele é mais... E tem muito a ver com o que a gente estava discutindo antes de começar, que assim, eu queria ter tido um tempo maior para ele, porque ele é mais pesado. Você vai tomar um baque. Veja, antes esse seriado, ele era apenas no sentido do que vai acontecer depois, porque o que já era muito grande. A minha ideia era Salvador pelo avesso, de férias no subúrbio. Era a minha família viajando pelas praias do Recôncavo, na parte de soteropolitana, ou seja, uma parte de quem mora na Cidade Baixa que não tem o pertencimento da praia oceânica. Então quem mora na Cidade Baixa, o sol ele se põe no interior. Quem mora na parte oceânica, o sol se põe no oceano. Entende? A minha cultura geográfica é praia de piscina, não é praia de ondas. Então eu não tenho pertencimento quando eu vou para as praias de lá. Eu estranho o vento, eu estranho o comportamento das pessoas, porque na praia de quem é do Recôncavo, você tem o elemento da repetição. Então, as pessoas... A praia é quintal. Então você tá todo dia na praia. Entende? Porque não tem uma relação de apartamento, oceânica, turística, rotativa. Eu passei a minha vida toda na água. E todas as pessoas que moram na Cidade Baixa têm uma relação com a água de piscina. De andar muitos quilômetros, porque não afunda. Então é uma relação com o mar e de você conhecer todo mundo, de você saber da vida de todo mundo, de você sentar para falar mal da vida de todo mundo. É diferente. E também de lidar com essas profissões, com essas matrizes que são diferentes. A gente tem um vendedor de picolé que é o mesmo, um vendedor de pipoca que é o mesmo, tem um pescador que é o mesmo, a marisqueira que é o mesmo. Então era isso que eu queria mostrar na estrutura da comédia. Só que tinha elementos da minha vida que a dramaturgia me deu esse presente e que eu queria falar de mim. Eu falei, poxa, aí que entra, é isso que eu falo, estamos numa fase maravilhosa. Nossa, eu passei no edital em que eu vou falar das minhas raízes. E eu posso falar desses sentimentos como um autor com toda a tranquilidade do mundo. Não é com a tranquilidade que eu queria em função das outras atividades. Mas minha mãe faleceu em 2013, eu acho. Eu nunca lembro a data direito. E eu demorei de processar a perda da minha mãe. Demorou 1 semana e meia. E depois de 1 semana e meia, e todo mundo dizia, ela não tá normal. Não tá normal. Rindo, falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei que foi 2 horas da madrugada, Zâmbia. Caiu a ficha que eu nunca mais ia ver minha mãe. E ali eu gritei. Gritei mesmo. Chorei. Neide me acalentou. E ali eu comecei meu luto. E ali eu comecei minha ressignificação de saber que o mundo estava agora com minha mãe só dentro de mim. Então, durante uns 2 anos, o luto era de... Se eu falasse agora sobre isso, eu me emocionaria. Ou se eu ouvisse uma música, ou se eu tivesse do nada lembrando alguma coisa. Eu tinha que parar o carro para chorar, porque eu precisava viver o luto do Arrocha. Eu precisava sentir a perda, entender que a perda existe, compreender, respirar. E esse luto durou 2 anos. E eu queria falar sobre isso no seriado. Um outro evento importante que tem e o seriado é sobre isso. É sobre eu me despedir de minha mãe. É no momento em que eu percebo o luto. Então, tem isso tudo que eu te contei, mas eu estou indo em busca da rede, das pessoas mais importantes da minha vida, para que eu possa me despedir de minha mãe. Porque eu não me despedi de minha mãe. No enterro eu não estava. Entendeu? É isso que acontece. Então, o seriado, cada episódio, ele é uma mini odisseia desse Alan, que está indo... O primeiro episódio eles estão em São Tomé de Paripe. Muita risada,
Aí você vê o vendedor de óculos, você vê e Eloá reclamando de não estar. Ninguém entende muito, porque o espectador nem sabe disso. O espectador vai saber disso nos próximos episódios. Mas no finalzinho, Jane, né? Jane Santa Cruz, que faz Neide. Sim. Aí Jane fala, olha, porque ela tá dizendo, eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui. Isso é maluquice, é maluquice, é maluquice. Ela fala, olha, a gente vai atravessar a Parede de Maré, vai ver seu avô, porque Alan quer ver o pai dele para participar da despedida, porque aí entra um elemento, aí entra vida real e vida não real. O que acontece? Como eu te disse, eu passei a vida inteira na praia e era na Ribeira. Minha mãe era cozinheira de restaurante. Então, minha adolescência eu ia pra praia e minha mãe me observava, dava refrigerante, lanche, depois descontavam e ela tinha como me observar. Então, o último episódio, ele é um episódio que eu pego as cinzas da minha mãe para poder eu me despedir de minha mãe. E eu tô buscando as pessoas que já participaram do enterro. Meu pai, a irmã dela e a minha família, para eu estar de rede. Por quê? Porque como o Alan esse Alan da Mais Um Filmes, vai dar merda. Esse cara, quando entrar, ele sabe que ele não vai fazer isso sozinho. Então ele tá convidando todo mundo de boa, mas é porque ele precisa estar com alguém, entendeu? Uhum. E minha mãe tinha uma coisa da lagartixa. Minha mãe morreu filha de santo. E isso é verdade, assim, cara, quando minha mãe, ela estava sendo enterrada, a mãe de santo dela veio no dia anterior, fez toda a liturgia necessária. Uhum. Só que minha mãe, como ela dialogava com várias religiões, veio muita gente evangélica. Então, quando pegaram o caixão de minha mãe e começaram a levar, as pessoas candomblecistas começaram a bolar. Começaram a receber as entidades. E os crentes começaram a correr. Então foi assim o enterro que minha mãe mais... Que enterro lindo! Eu ria, cara. Eu ria e chorava. Porque os crentes se escondiam. As pessoas da matriz africana batiam palmas e se emocionavam. Então você tinha uma coisa assim meio coreografada, sabe? Eu digo, maninha, rapaz. Porra, que enterro lindo. Eu queria morrer assim, sabe, velho? Mas isso também tinha esse lugar de eu não entender o luto, e é porque era meu jeito de ser mesmo. E ela falava, sempre quando ela via um lagartixa, assim, você tem algum problema? Tá com algum problema? Porque acabei de ver um lagartixa. E eu não sei se você sabe, eu sou cético. Eu não acredito em nada. E acredito em tudo. Como uma pessoa que acredita em CNPJ disse que não acredita em nada? Né? Como é que uma pessoa que acredita em parabéns não acredita em nada? Por que eu falo do parabéns? Porque o bolo é canibalismo, né? Seu aniversário, eu como você, cara. Já parou pra pensar que o aniversário é um simbólico de canibalismo? Que um brinde, quando a gente brindou aqui, a gente brindou Nando Zâmbia. Isso é humano. Você não tem como viver. Não existe um ser humano que não acredita em nada. Ele vai estar sempre acreditando. Mas voltando à maluquice. E aí, cara, a lagartixa, ela é um elemento muito forte no seriado, porque quando minha mãe falece, a lagartixa passa a ser um ser sagrado na família. Então, volta ao meio, alguém quando vê uma lagartixa, liga, sua mãe tá aqui. E ela tá nessa dramaturgia. Então a história, ela passa por esse lugar na minha dramaturgia. E cada um dos outros personagens, eles têm a sua dramaturgia que não passa pela minha. Arthur, por exemplo, o episódio 2, ele tá com 16 anos. E é um episódio que você só vê Arthur. Tá todo mundo desfocado. É ele e a gente falando dele como se ele não estivesse ali. Então é um episódio que você vê todo o mal-estar de ser adolescente, de você simplesmente ser invisível. As pessoas falam e o estresse dele acontece, alguém chega que ele gosta, a pessoa conversa, ele não consegue falar, ele é muito calado. Eloá, com minha filha é bissexual, com as experiências da bissexualidade dela. E Neide, que é a minha companheira, mas não é atriz, e aí eu trago, que é justamente essa dificuldade que nós como homens temos de não olhar a nossa companheira apenas como companheira, né? Então assim, ela vira minha mãe e ela tem outras demandas que vão para além da maternidade, né? Então como lidar com esse cara? E aí tem uma cena do acarajé que é muito essa coisa, que é isso lá para o último episódio, que ainda vai para o ar. Alan traz Neide, Eloá e Arthur para comer o acarajé. Por quê? Porque eles entendem mais de McDonald's do que de acarajé.
E aí ele vai avisar para a moça do acarajé, que é uma das melhores amigas da mãe dele, que ele vai fazer no dia seguinte a despedida. O problema é que nesse momento a gente já sabe que Eloá não vai participar, porque Eloá foi convidada pela tia, a irmã da mãe, para sair do país de férias. E é por isso que ela não queria desde o início estar longe. Então a mãe, Neide já sabe, quer que Eloá fale, ninguém sabe disso. Alan traz Eloá e Alan pede pela primeira vez acarajé sem pimenta. E aí a gente entra naquela estrutura, mais um filme, acarajé com pimenta, e aí a moça do acarajé fala, mas você nunca comeu pimenta. E aí Neide fica desesperada, porque ela começa a discutir, não é sobre a pimenta. Ela fala, você nunca comeu pimenta. O que é? Você pela primeira vez, você vai entrar de luto. Eu falo, mas eu gosto de pimenta. Mas Alan, e se você comer, você sabe o que vai acontecer? Eu disse, você não gosta, você está preparado para comer pimenta? É tanto que na hora da gravação eu dizia assim, até aquele momento a Ariana dizia, cara, qual é a resposta de Alan? No momento que ela tá desesperada, ele não consegue entender, porque ela tá assim, mas, cara, você não coma pimenta, velho. Você vai comer pimenta, você vai entrar nessa, você não come, você nunca comeu. Aí eu falo, mas se eu comer pimenta e arder, eu tenho vocês. A rede, a gente não tá só, entendeu? Assim, se eu não comer, vocês vão me ajudar. Mas será que Neide tá preparada? A Eloá tá preparada? A moça do acarajé tá preparada para eu comer o acarajé? É isso que eu começo a discutir nesse seriado. Então esse seriado, ele fala da gente, fala dessa gente preta, dessa gente branca, dessa gente diversa da Cidade Baixa, mas fala dessa jornada Peter Pan, desse cara que vai precisar entrar nesse lugar que é dessa internalização dessa mãe, né? Então, e para você ter ideia, que eu tenho o Salvador pelo Avesso. Eu tô partindo agora para eu não sei se ainda é Recôncavo pelo Avesso ou se é Bahia pelo Avesso. Eu não sei se você vive isso, mas eu tenho um apagamento genealógico na minha família. Sim, também tenho. Então, se na primeira ele está tentando se transformar nesse homem de internalização da mãe, o segundo episódio é de eu buscar. Você sabe que eu tenho parente em Alagoinhas? A gente talvez seja parente, eu não saiba? Porque minha avó veio de Alagoinhas, de Entre Rios, e eu não conheço meus parentes de Alagoinhas, cara. Não conheço porque ela veio para cá com 15 anos. E ela veio para morar em Palafita. Eu morei em Palafita até os 10 anos com minha mãe e com minha avó. Então, a gente não conhece meu pai ou meu avô veio de Jequié com 15 anos porque apanhava muito. Então eu não conheço os Deraldos, né, que é o nome que eu dou ao meu avô. Eu não conheço. Então a gente começou a discutir a nossa dramaturgia porque assim, a gente não conhece. Eu não conheço nada sobre a minha bisavó. Eu só conheço da minha avó para cá. Eu não sei onde essas pessoas estão, não sei a lógica com que elas foram criadas. Isso é muito estranho. Então, onde eu quero chegar é que sim, a comédia ela é muito importante, ela é divertida, ela segue para trazer o público, principalmente numa perspectiva popular. Mas a tragédia é ela que ensina, é ela que vai lhe dar esse lugar da reflexão, é ela que vai dar aquele pulo, é ela que quem vai fazer assistir o Salvador pelo Avesso tem uma aprendizagem, eu acho. Salvador pelo Avesso, você não tem motivos para não assistir, tá? Então vai lá, curta, comente, compartilhe e se conecte, né? Eu acho que a gente tá tendo aqui nossa, que banho cara. Que desaguado delicioso que a Alan tá aqui prometendo não, entregando pra gente. Alan, para irmos para os encaminhamentos finais dessa temporada que fala sobre pessoas negras e seus eventos cênicos, e seus eventos artísticos, e seus eventos de descoberta, a gente teve aqui 8 pessoas que trouxeram uma enormidade de possibilidades. É por isso que a gente está dentro do Elegbafo, território afrocênico de celebração negra, cara, que é uma construção de nós estamos conseguindo. Eu estava olhando para o seu, enquanto você falava, eu olhava para o seu cabelo todo grisalho,
que inclusive parabéns, tá linda. Obrigado. Eu falei, nossa, eu conheci a Alan Carapinha, o cabelo bem cortadinho. E eu alisava. Esse cabelo. Cara, esse cabelo ele tem a ver com letramento. Porque eu conheci esse cabelo tem 5 anos. Eu tinha medo de deixar o cabelo crescer e encaracolar. Na verdade, eu nem sabia que ele encaracolava. Porque eu fui educado de uma maneira que eu tinha que deixar o cabelo baixo e liso, velho. Então isso tem a ver com letramento, entende? E aí, esse letramento e esse grisalho e essa experiência, eu tô falando aqui de quase 30 anos de existência dentro das artes, né? Que é o qual publicamente eu parabenizo e celebro. Mas aí, eu percebi uma coisa, você tem tendência a estar em tempestades maravilhosas. Que leitura interessante. Jovem, você tem a tendência dos Donzelos Anônimos. E aí a gente pode falar sobre Mamonas Assassinas e fazer esse paralelo. E aí a gente tem a conjuntura de acesso, que talvez não tenha permitido que chegasse até esse ponto, mas Sim. você em nível Bahia, você faz a mesma coisa. Você depois entra em Vixe Maria, que é um espetáculo que passa 4 anos, depois você faz Capitães da Areia, que não tem a longevidade de Vixe Maria, mas Vixe é a Maria, porta de entrada. Mas é porta de entrada. Você faz parte da Mais Um. Você encontra a universidade no momento onde ela está com esses entroncamentos, né? Com essas encruzilhadas. E o tempo foi tão precioso com você que ele fez. O tempo foi para frente para voltar para trás. Porque você consegue fazer o espetáculo Sapato do Meu Pois é. Tio. Pois é. Que é. Sabe, se você não assistiu, se dê de presente. Tipo assim, eu preciso de um presente para a vida. Assista. E aí eu quero te perguntar pra gente finalizar e encaminhar, porque é isso, do tipo, nem eu sabia que eu ia chegar nesse nível de emoção enquanto você falava, e enquanto a gente fazia a digressão da sua história, porque esse podcast também tem essa intenção, registrar histórias não registradas. Cara, eu tô muito honrado, velho. Sabe? Então, assim, o que é, para encaminhamentos finais, Sapato do Meu Tio na sua existência, nessa tempestade? Cara, surge de uma maneira muito inusitada, porque eu tava em um momento, isso vai fazer o quê? Uns 12 a 13 anos. Você conhece Andrezão Simões? Conheço. Eu escrevi o Braskem uns 12 a 13 anos atrás com o Andrezão. E Andrezão, o guerreiro, me influenciou muito. E O aí Andrezão que trabalha na rádio, né? É, exato. Assim. E o Andrezão é uma pessoa muito iluminada, cara. A forma como ele a engenharia social dele, como ele trata as pessoas, como diretor. Rapaz, me encantou tanto, velho. E eu tava pensando assim, cara, eu quero fazer um trabalho que... Eu não sei, e eu falo, Andrezão, eu não sei porque eu fiz essa conexão. Mas eu quero viver uma energia dessa. E não sei por que eu fiz a conexão. Acho que porque eu trabalhei com Lúcio como ator nisso. Exato. Porque eu não era próximo de Lúcio. Só que eu tinha uma aproximação muito grande com o Casale. Por quê? Ato de 4. Uhum. Eu lembro que a primeira vez que eu me acabei de rir no Ato de 4, foi nesse dia que eu apresentei Donzelos, a terceira cena era Casale fazendo um ET. Não existia a palhaçaria ainda, não existia a Biancorina. Ele pegou um manto, se abaixou, ficou todo encolhidinho, botou um capacete e pegou um maço de maconha, assim, um tubo que parecia maconha, e o sapato. Aí ele andava e parecia realmente o telefone na minha casa, se batendo. Ele pegou, achou um chumaço de maconha. Ele puxou em cena aquele chumaço e você viu ET muito. Rapaz, eu nunca ri tanto na vida. Eu lembro de eu cair e ficar em espasmos de riso, de ver. Eu nunca imaginei essa loucura de ver um ET fumado. Aí nossa amizade ficou ali e depois eu acabei fazendo a formação de palhaço com ele. Os anos passaram e ele tava morando fora. E ele sempre falava assim, cara, porque eu não investi mais na palhaçaria, né? Por conta dos outros projetos. Mas ele sempre falava de lá, cara, você é palhaço, faça sapato. E ele ficou anos falando, assim, uns 2 ou 3 anos conversando comigo sobre sapato. Encontrei Andrezão Simões, e não sei porquê, a energia de Andrezão me fez assim, cara, eu queria fazer um trabalho, porque eu faço muito comédia. Eu queria fazer um trabalho que me deixasse num lugar e que eu
pudesse experimentar algo diferente. E aí aí lembrava, aí Casale fazendo isso, a energia de Andrezão. E ele me trazendo Lúcio, aí eu falei, cara, Casale é sério, posso falar com o Lúcio? Ele falou com o Lúcio, eles conversaram, mas Lúcio agora tá com 60, e sapato é muito puxado. E aí veio a proposta de eu e João, 2 atores negros, em cena fazendo sapato, dirigidos por Lúcio. E aí a gente começou, e eu não sabia nada de palhaçaria. A palhaçaria que eles fazem. Exemplo, nunca andei de perna de pau, nunca andei de patins, nunca andei de malabares. E aí eu disse, não, mas eu aprendo. Lúcio, rapaz, parada de mão. Mas é porque eu também vinha das artes marciais. Eu treinei artes marciais muitos anos da minha vida e treino até hoje em casa. Então eu dizia, não, mas eu tenho coordenação motora para aprender isso. Então, foi tipo assim, novembro, a gente estreia em maio. Eu comecei a aprender e realmente 4 meses, entrou em hiperfoco. Eu consegui aprender a fazer e aí a gente começou a mergulhar nesse universo. E o que é fantástico para mim, depois que a gente estreia com Sapato, além dessa reverência, que é uma história importante para várias pessoas, veja só a diferença. Que aí eu vou falar de Salvador pelo Avesso, A Rocha. A história é uma tragédia. São 2 palhaços, mas você assiste uma tragédia. Você vai dar risada, mas no final aí eu não vou dar o spoiler. É uma tragédia. E é não verbal. Então você vê a relação desses 2 palhaços, Man Baby, você vai ver o por trás. Você não vê os eventos artísticos em si, mas é esse menino aprendendo com esse tio. Zâmbia, esse menino só consegue abraçar o tio quando ele parte. Porque a maioria de nós, a minha geração da minha mãe foi pior, da minha avó foi pior, foi educado pela dor. Eu nunca bati nos meus filhos. Mas esse espetáculo, ele vai falar de uma forma de amor que passa pela sobrevivência. Minha avó nunca disse eu te amo, mas eu tô aqui por conta dela. Ela dizia eu te amo me dando comida, eventualmente passando a mão na minha cabeça, eventualmente me abraçando, eventualmente me botando para dormir. Mas ela não teve o letramento de me olhar nos olhos, como minha filha faz todo dia antes de dormir, de bater na porta e dizer eu te amo e ir dormir. Minha mãe dizia eu te amo, mas minha avó não conseguiu. O Sapato do meu tio é sobre isso. Aí eu me emociono. Porque é sobre uma forma que a nossa geração, e eu não sei as pessoas brancas, mas as pessoas pretas, as mães e os pais, tiveram que lutar muito para dizer eu te amo pela comida, entendeu? Para dizer eu te amo por outras maneiras que, inclusive, a gente na adolescência, a gente não consegue compreender. A gente não consegue compreender que eles não tinham como dizer eu te amo que não seja outra forma, que era muito preocupados que a gente chegasse lá, né? E aí eu volto ao início da conversa, assim, é muito desrespeitoso com minha mãe, com minha avó. Eu não me dou o luxo de ser feliz, porque elas viviam basicamente para isso, para sobreviver e para ver a esperança naquela criança que ninguém dava nada, mas elas já sabiam desde antes que eu seria alguma coisa para alguém, sabe? Como todo pai, toda mãe, todo tio, toda tia, você vê assim, nossa, você vê aquela criança, vê aquela adolescente, nossa, só precisa da oportunidade, mas você já tem certeza que aquela pessoa vai brilhar. E isso que às vezes Sapato transmite isso, né? Então por isso que, cara, quando acaba o espetáculo, muita gente vem assim em prantos, porque é uma história, é um clássico. Eu e o João vai fazer, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, é uma história que ela vai falar justamente disso, da passagem do tempo e de como a gente passa a nossa dor, né? Porque no nosso caso, ele vira um novo tio, né? Mas a gente tem outras formas de dizer eu te amo, outras formas de fazer teatro, mas Sapato, velho. Sapato é um clássico.
Sapato é pesado, porque sapato tá falando da gente, sapato tá falando de nossos pais, e dos pais dos nossos pais, e de outros modelos de relacionamento, mas sapato ele é muito forte por isso, né? E a gente tá em cartaz, amanhã, já vai estar passando, eu vou estar em Feira de Santana com sapato, mas no dia 27, 28 e 29 agora de março, vou estar lá no IDERB com sapato no meu tio, no Teatro Cine 2 de Julho, tá? Que Então, lindo, inclusive, né? Nossa, aquele telão no fundo, nossa. Tá incrível. É maravilhoso. Bom, a gente já tá chegando ali num tempo bem gostoso. Bom, né, cara? Então deve ter umas 2 horas aí. Mas aí eu acho que a gente precisa também dar um respiro para quem tá assistindo. Porque se deixar que a gente tem... Não, a gente vai virar noite, cara. Pois é. Mas, Alan, bom, antes de qualquer coisa, a gente tá chegando na 8ª entrevista, na finalização de um ciclo, onde eu tive, de fato, tinha que ser você, tinha que ser nesse momento, tinha que ser dessa forma, para a gente entender qual é a lógica, né, de qual é o gráfico que a gente está colocando dentro dessa celebração negra, o quanto que cada um faz parte, o quanto que assim, do tipo, pelo esforço que foi feito, eu não tenho direito de não ser feliz. E aí eu te pergunto, você está celebrando as suas vitórias? Na última quarta-feira, uma companhia de Feira de Santana, que a Onissa já dirigiu, ganhou o Prêmio Shell de Destaque Nacional. Fantástico, cara. Fantástico. E aí eu vi um grito tão grande de uma das atrizes, e eu falei assim, celebrar talvez não seja quando você vai num bar e você faz a festa em torno, ali já é consequência. Celebrar é químico, celebrar é quando você explode de felicidade e seu corpo está aberto para isso, e você explode de felicidade a ponto de dizer para o seu corpo, algo aconteceu. E aí eu te pergunto, você está deixando o seu corpo entender que algo está acontecendo? Como eu te pergunto, você está deixando o seu corpo entender que algo está acontecendo, que seu gráfico é um gráfico ascendente enorme? E aí, para entender essa finalização, esse caminho, eu pergunto, já como o fogo, né? O fogo é o formato químico que mais provoca mudanças mais rápido. Alan, se você tivesse a oportunidade do menino que você está chamando para conversar, que é aquele menino da Cidade Baixa que vivia dentro d'água, se hoje esse homem de cabelos grisalhos, encaracolados e que passou por tanta transformação pudesse falar para ele algumas coisas, o que você diria para ele? Nossa, cara, olha, eu falo muito com ele, né? É isso que você trouxe essa coisa de festejar, né? Cara, hoje eu festejo muito, né? E como eu tava te dizendo assim, o que hoje mais me incomodaria é porque eu quero festejar mais. E o que é esse festejar? É o ócio. Interessante, sim, né? Eu quero festejar mais o ócio. E como é que se é esse ócio desse homem de 50 anos que vai fazer 51? Cara, eu quero muito fazer esse teatro que eu tô fazendo, curtir ele e ficar com meus gatos, meus cachorros. Isso é meio estranho, né? A felicidade minha, ela tá tão no detalhe, tá tão na simplicidade. Porque você deve compreender isso, assim, porque quando a gente entra no mercado, a gente quer um reconhecimento nacional, mundial, a gente quer estar junto com o Wagner Moura. Eu gosto de usar o exemplo dele porque eu sinto nele isso que eu, assim, o que ele tá conseguindo ali, pelo menos a sensação que eu tenho, é que se ele tivesse no quintal dele, lá em Itaparica, seria a mesma coisa. É esse lugar que eu quero, porque Zambi, a minha felicidade hoje, às vezes, é ficar em casa. Eu gosto da ideia do gato porque é uma endorfina, sabe? Assim, é muito bom estar comigo. E é muito bom estar comigo, pensando nas pessoas em minha volta e dizendo assim, poxa, eu acho que eu não estou maltratando ninguém. Uhum. Eu acho que eu não estou usando ninguém. E eu acho que agora, se eu quisesse ligar para a Zâmbia e dizer, Zâmbia, vamos tomar uma cachaça, entendeu? Você diria, poxa, cara, eu não posso, mas eu tomaria. Uhum. Esse lugar eu quero festejar mais, entendeu? Então, assim, eu tô muito feliz porque
dentro das dificuldades que a gente tem, desse mundo muito cruel, desse mundo com todos esses problemas, a gente nasceu num país latino-americano que permitiu que eu e você e tantas outras e outras pessoas possam exercer a sua poética, possam, apesar de toda a dificuldade, a gente tá entrando em complexidades. Eu acho assim fantástico, sabe, cara? Às vezes eu tô assim, cara, que massa. É tudo difícil, mas a gente conseguiu. A gente tá representando os que vieram antes da gente. Eu tô muito feliz de ter tido ou a oportunidade ou a sorte de chegar nesse letramento, de saber que eu sou um homem preto que teve toda essa questão estrutural, mas que ainda assim é um homem, que as mulheres pretas são muito mais vilipendiadas do que eu como homem, de saber disso e de poder ter escuta para poder amanhã estar melhor, sabe? De saber as minhas dificuldades e meus privilégios e tem uma coisa que hoje para mim tá muito clara assim, cara, ser artista não é ser a melhor pessoa do mundo, é uma profissão como qualquer outra, e eu sei que se eu não conseguisse, porque eu nesse momento e você, a gente consegue dialogar com os poderes públicos para exercermos nossas profissões. Mas e se não tivesse, eu seria frustrado? Cara, não, porque a felicidade está em alisar meu gato, entendeu? Em exercer a minha humanidade. E aí, te peço muito obrigado, cara. Eu sempre digo assim, cara, em todo lugar que eu vá, eu quero falar o nome da minha mãe e da minha avó. Muito obrigado por poder ter falado o nome de Dona Mariana e de Dona Zene. E, cara, eu preciso exercer minha felicidade independente de ser artista, entendeu? Então, eu tô num lugar muito feliz porque eu consigo dialogar com meus medos, minhas lógicas como artista, e por poder dizer assim, eu quero fazer mais isso. E o que eu quero fazer mais é menos, né? Eu quero poder voltar menos para poder olhar mais meu vizinho, para poder plantar uma árvore, para poder viver cada pessoa de cada vez, porque descobri que eu não tenho mais nada para conseguir lá, porque eu já consigo sobreviver, e agora eu quero ver uma pessoa de cada vez, quero ver meus medos, quero ver minha saudade de minha mãe, quero ver minha saudade de minha avó, quero falar do meu passado, eu quero viver minha humanidade, e isso nem todo mundo tá conseguindo nesse momento. Sim. Ou por guerra, ou por fome, porra. Então assim, eu tô bem velho, assim, por conta dessas questões, entendeu? Então é isso, que a gente consiga viver a nossa humanidade. Exato, a nossa humanidade. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, mesmo. Irmão. Cara, olha, eu acho que é a melhor entrevista que eu já dei na minha vida, velho, porque você me permitiu falar de minha alma, sabe, cara? Muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo, feliz de poder, eu acho que é isso, né? Estar diante, estar de verdade. Exato, cara. Pô. E eu agradeço a você que acompanhou esses 8 episódios, né? Essa saga desse alinhar o Dinando comunicador que tem tentado se relacionar com esse sonho, com essa vontade, com esse querer, com esse bem querer. E aí eu gostaria, assim como eu identifiquei e individualizei na temporada passada uma pessoa que acompanhou toda a nossa saga, eu gostaria de individualizar uma outra pessoa agora, no nome de Anídia Rosa, que é uma pessoa lindíssima que tem acompanhado o podcast, e eu gostaria de aqui publicamente agradecer a você, Anídia Rosa. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu retorno, por tudo que você fala quando me manda mensagem, quando apoia. Então, a individuação dessa temporada agora vai para a Anídia Rosa. Muito obrigado. Que carinhoso. Um beijo, Anídia. Nossa. E é isso, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Aqui, meu irmão. Porra. E é isso. Prazer. Axé, muito obrigado. Axé, meu irmão. Curta, comente, compartilhe, espalhe a palavra do afeto, da felicidade e desse teatro baiano que tem se registrado aqui nesses episódios. E a gente conta com vocês para espalhar isso aí. Valeu, axé, muito obrigado. Axé, pessoal, até a próxima.